Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? See, I'm learning Portuguese. Veja, eu tô aprendendo português. A little at a time. Pouquinho de cada vez. Well, welcome to the Revival Bom, Conference. bem-vindos à Conferência do Avivamento. So my name is Pastor Stephen Coe Meu nome é Pastor Steven Cole. from California, Eu sou da Califórnia and it's an honor to be here. e é uma honra estar aqui com vocês. You see, I don't think you're here by accident tonight. Veja, eu não creio que é um acidente que vocês estão aqui essa noite. I believe it's a divine appointment. Eu creio que é um encontro divino aqui. It's a divine appointment tonight. É um encontro divino essa noite. See, I was talking earlier, you might have heard me, Aqui, como nós estávamos falando mais cedo, junto com os with líderes, the worship team, com a equipe de adoração, and I said, God has a gift for you tonight. eu dizia a eles que Deus tinha algo para entregar a eles essa noite. And I believe for every one of you, Mas eu acredito que não é só para eles, é para cada um de nós. God has a gift for you tonight. Deus tem um presente. And He wants you to be able to receive it. E Ele deseja que você esteja preparado para receber. So I have to ask you a question. Então, para começar, eu preciso te fazer uma pergunta. How hungry are you tonight? Quão faminto você está essa noite? How hungry are O you? quão faminto você está? Because God rewards hunger. Porque Deus recompensa a nossa fome. See, He's looking for hungry hearts. Ele procura por corações que têm fome por Ele. And when we talk about revival, E quando falamos pelo avivamento, one of the elements of that dos elementos do avivamento is hunger. é a fome. A hunger to put Him first. A fome de colocá-lo em primeiro. So tonight, I don't want you to look at me. Então essa noite eu não quero que vocês olhem para mim. I want you to look to Him. Eu quero que vocês olhem para Ele. You see, He's the answer Porque Ele é a resposta for everything in your life. para tudo na sua vida. Everything in your life. Tudo na sua vida. See, what you don't realize O que talvez você não percebe is what I'm doing right now é o que nós estamos fazendo aqui agora. is a result of this. É um resultado disso aqui. This is the foundation Esse é o fundamento for everything that I do right now. para tudo aquilo que eu faço hoje. You see, it started in a little closet Veja, isso começou em um pequeno closet, at 4 o'clock in the morning. às 4 da manhã. No lights, Não havia luzes, no keyboard. não havia I guess there's teclado, nobody there. No music, não tinha música, just me and God. simplesmente eu e Deus. Just me spending time with Him. Eu passando meu tempo com Ele. See, sometimes what happens Algumas vezes o que acontece is we get too busy é que nós ficamos muito ocupados. and we have so many things going on. E existem muitas coisas acontecendo na nossa vida. See, the enemy loves to distract us, E veja, o inimigo ama nos distrair. and there's a lot of noise. E existem muito barulho ao nosso redor. This is a number one noisemaker. E o celular é o número 1 barulho na nossa Yes, vida. your phone, Sim, o celular. because that'll distract us Porque ele nos distrai and keep us away e nos mantém longe from what God has for us. daquilo que Deus tem para nós. You see, and that's what I've learned, E veja, o que eu aprendi where this is amazing right now. é que o que nós estamos fazendo agora é maravilhoso. But my favorite time Mas o meu tempo favorito is spending time with é God. quando eu estou passando meu tempo com Deus. So I see you looking at me right now, Então eu estou vendo vocês aqui olhando para mim agora and you're like, that sounds great. e talvez vocês pensem, isso parece legal. But Stephen, I got a problem with my marriage. Mas Steven, eu tô com problema no meu casamento. I got a problem with my children. Eu tô com problema com os meus filhos hoje. My finances are a problem right now. Agora as minhas finanças são um problema para mim. I need a job. Eu preciso de um trabalho. I have a lot of pain in my body. Há muita dor física no meu corpo. And you're thinking, how is this going to help me? E aí você pensa, como que isso que você está falando vai me ajudar? Well, spending time with God Bom, passar o seu tempo com Deus is everything. é tudo que você precisa. It's the answer É a resposta to everything in your life. para tudo que você precisa na sua vida. See, and I'm going to show you that tonight Veja, eu quero mostrar isso para vocês essa because we're noite. going to have 3 sessions, Porque nós teremos aqui 3 encontros diferentes. and you don't want to miss any of the sessions E eu creio que vocês não vão querer perder nenhum deles. because God is going to keep building on top of that. Porque eu creio que Deus continuará crescendo e crescendo em cada encontro que Ele está fazendo em vocês. And we're going to hear about people getting healed. E nós ouviremos
veremos de pessoas sendo curadas aqui, set free, pessoas livres, delivered, pessoas libertas, coming into their destiny. pessoas que estão entrando para o destino de Deus. I believe marriages are going to be restored. Eu acredito que casamentos serão restaurados. Women that have wanted to be pregnant Mulheres que desejam engravidar, mas não podem, are going to be getting pregnant. engravidarão. And how can I say E this? como eu posso dizer isso a vocês? Because I've seen it hundreds Porque eu vi isso and hundreds centenas, e centenas, and hundreds e centenas, and hundreds of e times. centenas de vezes. I've seen it. Eu pude ver People have reached out to me pessoas que me procuraram and shared these e testimonies. compartilharam esses testemunhos. Like I said, it's not an accident you're here. Como eu disse, não é um acidente que você You've está been aqui. praying about something Muitos de vocês têm orado pedindo a Deus coisas, and asking God for something. pedindo a Deus por algo. And I'm going to show you E eu quero mostrar a vocês how you can receive that. como você pode receber aquilo que você tem You see, pedido. like I said, everything started for me E como eu disse, tudo começou para mim on my knees de joelhos in a little closet, em um pequeno closet, nothing else. sem nada. And I did that. I still do it, E eu continuo fazendo isso, claro, but I've been doing it for years. mas eu tenho feito isso por anos e anos. So you would think, well, that's pretty easy. I just go into a little space and I have time with E God. talvez você pense, bom, isso é bem fácil, você só entra num closet e passa o seu tempo ali com Deus. Can I tell you something? Posso dizer algo a vocês? The enemy will let you go to a conference. O inimigo permite que você vá para uma conferência, Okay, he'll let you go to church. certo? Ele deixa que você vá em uma igreja. But you go to spend time with God, Mas quando você vai passar o tempo com Deus, look out. cuidado. Let me tell you what my day typically looks like. Olha, eu quero mostrar como um dia típico parece na minha vida. So I get up at 4 o'clock, Eu acordo ali às 4 da manhã, 4 o'clock a.m., às 4 da manhã, because that's when it's the quietest, right? porque geralmente é o horário mais silencioso do dia, certo? You would think. Madrugada. Talvez você pense isso. So I get out of bed at 4 o'clock, Então, eu saio da cama ali às 4 da manhã and I have to walk across the hallway e eu preciso andar ali através de um corredor para where chegar there's a lá, little closet. para chegar nesse closet. So I get up Então eu levanto and I start to head over there, e aí eu começo a andar, caminhar and my wife wakes up e de repente a minha esposa acorda na cama. and she says, "Honey, what are you doing?" Ela olha para mim e diz: "Amor, o que é que você está fazendo?" I'm like, "Honey, I'm going to pray right E eu now." falo para ela: "Amor, eu tô indo orar agora." See, what you don't understand E o que você não entende is my wife is a sound sleeper. é que a minha esposa dorme igual uma pedra. She's out. Nothing wakes her up. Quando ela dorme, nada There acorda could be ela. bombs going off Pode outside. ter um bombardeio do lado de fora. Just like that. Mais ou menos assim. And my wife will not wake up. Mas a minha esposa não acorda. So I tell my wife, Então eu digo para minha esposa: "Honey, just go back to sleep. volta a dormir, volta a dormir. I'm going to pray right now." Eu tô indo orar agora. So I get across the hallway. Então eu passo por esse corredor, I go into the room. eu entro nesse closet, I sit down, eu me sento, getting ready to spend time with e eu God. tô preparado para passar o meu tempo com And all of a Deus. sudden I hear this scratch on the door. Então de repente eu ouço um arranhão na porta. Well, I know who that is. E aí eu falo: eu sei quem que é. It's my dog. É o meu cachorro. So I go out. E aí eu saio, I say, "Come on, boy." falo: vem aqui, garoto. I grab my dog. Pego o meu cachorro, I take him over to the bed. eu levo ele na cama. Yes, my dog sleeps on the bed. Porque sim, lá eu deixo o cachorro dormir na cama. Happy wife, happy life. Tem um ditado que diz: Any guys esposa can feliz, testify vida with feliz, me? certo, homens? No, just No, me. só eu? Okay, I got a happy wife. Eu tenho uma esposa feliz. So I put the dog on the bed, Então eu ponho o cachorro na cama. and the dog actually sleeps like my wife. E o cachorro, ele também não acorda por nada quando ele tá Except the dog dormindo. is like this Só que ele dorme assim, com a barriga pra cima. on the bed, and nothing wakes my dog up. E ele não acorda por nada também quando ele tá So I dormindo. put the dog down. Mas então quando eu vou orar, ele I come acorda, back over. põe ele na cama, Like, volto. okay, I just want to spend time with E God eu right falo: agora eu now. quero passar o meu tempo com Deus. It's 4 o'clock in the São morning. 4 horas da Why manhã. are people up? Por que tá todo mundo acordando aqui em casa? So I sit in the closet. Então eu sento pro closet. I typically live on a quiet street, E eu moro numa rua muito tranquila. and on many occasions, Mas em muitas ocasiões, I'm sitting there. quando eu me sento, All of a sudden, de repente, there's fire engines começa um alarme de incêndio going down the street. lá no final da rua. Wee, 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 wee. Uiu, 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 uiu. Just like that. Mais ou menos assim. I'm like, are you kidding E aí eu me? falo: você tá I brincando? just want time with Eu só God. queria passar o meu tempo aqui com Deus. Remember what I said? The enemy will let you go to church, Porque como eu disse, conference, o inimigo deixa você ir pra but igreja, you go to spend time para uma with God, conferência, mas quando você vai passar o tempo com and He'll Deus, do everything possible. Ele vai fazer de tudo to distract possível para te distrair. So then I finally get in the chair, Então quando eu
finalmente consigo me sentar lá. My wife's back to sleep. Quando minha esposa voltou a dormir, The dog's back to o sleep. cachorro tá dormindo, The street's quiet. a rua ficou quieta de novo, o alarme And I parou. just spend time. And people always ask, well, what do you do with God? Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas o que você faz com Deus Do nesse you tempo? go through your whole prayer list? Você tem uma lista de oração que você pede ali para Deus de desejos? You see, and I do have prayers. E veja, sim, eu tenho coisas que eu peço para Deus. But what I do is I just like adore him. Mas eu faço o que eu gosto de chamar de momento de adoração com Ele. Very simply. É algo muito simples. I just thank him Eu começo agradecendo for Ele everything he's done in my life. por tudo que Ele tem feito na minha vida. I just thank him. Eu só agradeço. And I just say, thank you, Lord, for loving Eu me. digo, Senhor, obrigado por me amar. That nothing can separate me from your love. Obrigado porque nada pode me separar do seu That if amor. you go before me, Porque se o Senhor estiver na minha then who frente can be against adiante, me? quem poderá ser contra mim? That's how simple this is. É o quão simples isso parece. See, and I don't know about you, E eu não sei sobre vocês, but everything possible mas tudo possível starts to try to distract me. começa a tentar me distrair nesse momento. Does anybody wake up with 1,000 thoughts in their head? Quem aqui também acorda com muitos pensamentos na cabeça, cabeça milhão já, pensando Just no me and the dia? pastors. Eu acho No, que I'm sou just só eu e os kidding. pastores. Não, brincadeira. I get hit with so many things in the morning. Mas eu já acordo de manhã com diversos pensamentos. See, and I compare it to, E eu gosto de comparar isso, dar um well, exemplo. I used to complain about Los Angeles traffic Bom, eu passei a minha vida inteira reclamando do trânsito de Los Angeles. until I came to Rio for my first time. Até o dia que eu estive no Rio pela primeira vez. And I'm in traffic. Eu fiquei no trânsito lá. And actually, I had the hardest time sleeping when I first got here. Na verdade, esse dia foi o dia que eu tive a maior dificuldade de dormir na minha vida. So I'm in crazy traffic in Rio, Porque eu passei o dia naquele trânsito louco hours do and Rio, hours to get to a place. horas e horas para chegar de um lugar ao outro. And I go to lay down at the end of the night. E aí, ao final do dia, quando eu deitei na cama para dormir, I'm so tired. eu tava muito cansado. And as I lay down, E conforme eu me deitei na cama, all I hear tudo que eu escutava is beep beep, era isso. beep beep, beep beep, beep beep. Bip, 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 bip. That's all I hear. Era tudo que eu ouvia. You know what I'm talking about? It's the Sabe do que eu tô motorcycles. falando? Das motos que cortavam And a they're gente no honking trânsito. non-stop. Elas ficavam buzinando e passando no meio de um lado pro outro. That's all I could hear. Era tudo que eu podia ouvir quando eu fui dormir. So I don't complain Então eu aprendi a não about reclamar Los Angeles traffic sobre o anymore. trânsito de Los Angeles mais. But see what happens in Los Angeles traffic, I'm sure it happens here, Mas bom, lá em Los Angeles o que acontece, imagino que aconteça aqui também, is I'm driving on the freeway é que às vezes você está ali na avenida, na rodovia and dirigindo, all of a sudden traffic starts to slow down. e de repente o trânsito começa a diminuir, desacelerar. And I'm like, whoa, there must be an accident up there, E aí eu olho e falo, bom, deve ter um acidente lá na frente. is what I'm thinking. And so É o I que get eu tô up there pensando. Então eu estou lá dirigindo, and there's no accident. e aí eu chego em um lugar e vejo que não há The acidente. accident is on the other side of the freeway. Na verdade, o acidente é na outra pista, And do you outro have lado. people doing this. Só que as pessoas diminuem e olham pro lado. Well, it's hard to move fast, right? E bom, é If difícil you're andar, looking over here, andar pra frente or quando you're você looking tá over olhando here. pro lado ou pro outro. See, that's what the enemy tries to do. Porque é isso que o inimigo tenta He fazer. tries to get me looking over Ele here. tenta fazer com que você olhe pro Or lado looking over here. ou que você olhe pro outro. And I'm not saying that there's not stuff that's important, E veja, eu não That's quero not what dizer I'm que não saying. existem coisas que não são importantes. but sometimes we just have to put that stuff down Mas às vezes nós só precisamos colocar essas coisas um pouco de lado and just spend time with Him. e passar o nosso tempo com Ele. And some of you are looking at me like a deer in the E headlights, talvez alguns de vocês estão olhando para mim aqui assustado como um cervo olha para a luz. is what we say in America. É um termo que nós usamos na América. Because this sounds crazy. Porque parece como loucura, But you know, as I do this, mas conforme eu faço isso. and you don't have to spend a lot of time doing E this. veja, você não precisa passar muito tempo fazendo Sometimes isso. for me, it's only 15 Às minutes. vezes para mim isso dura 15 minutos. But there's something that happens Mas há algo que acontece when I spend time with quando eu God. passo meu tempo com Deus. Just focused on Him. Simplesmente focado nele. No noise at all. Sem nenhum barulho ao meu redor. See, I talk to a lot of people Veja, eu falo com muitas pessoas. and they say, Stephen, E elas me dizem assim, Steven, I just don't hear from God. eu não ouço nada de Deus. Does anybody ever have challenges hearing from Alguém aqui God? já teve desafios ouvindo o que Deus tinha para falar para você? I know I do. Eu sei que eu tive. I do all the Eu time. tenho muitas vezes. See, and the thing that I've realized Mas algo que eu aprendi is God's word says é que a palavra de Deus that He's diz always speaking to us. que Ele está sempre falando conosco. But see, sometimes Mas algumas vezes we have too much noise around us. existe muito barulho ao nosso redor. Let me give you an example. Então, deixa eu dar outro exemplo. So I've been to churches before, Então, eu já estive em algumas igrejas and it's antes, been during carnival. durante o carnaval aqui no Brasil. And it would be like if I was ministering right now, E eu quero que vocês imaginem como se eu estivesse ministrando aqui agora. and let's say the windows
windows are opened over here, the doors are E open, digamos que as portas da igreja estivessem ali abertas. and all of a sudden one of those vans pull up E de repente um carro de som parasse aqui na frente. with the big speakers Com aquelas grandes caixas de som. and the loud music. Com uma música muito And all alta. of a sudden we E de, hear e de repente boom, 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 boom. a gente ouve esse barulho. Bum, 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 bum. Yes. Sim, It doesn't mean that I'm not talking right now. não significa que eu não estou falando com vocês. It means that you can't hear me Significa que vocês talvez não podem me because ouvir. there's too much noise around you. Porque há muito barulho ao nosso redor. See, and sometimes we just got to pull away from the noise. Veja, algumas vezes nós precisamos nos We afastar got to do pull away barulho. from our Nós phones, precisamos nos afastar the do celular. TV, Se afastar da TV. whatever it O is. que quer que seja. You see, I know my wife really well, Por exemplo, eu conheço a minha esposa muito bem. which is a good thing, Que right? é uma coisa boa, certo? Because I'm married. Porque eu sou casado com But ela. how do I know my wife so well? Mas por que eu conheço a minha esposa tão bem? Because I've spent a lot of time with her. Porque eu passo muito tempo com ela. I've spent time with her. Eu passo tempo com ela. That's how I know her. É assim que eu a conheço. She could come in right Ela now poderia entrar aqui agora. and she could say my name, Poderia dizer o meu nome. and I'd be like, that's my wife. E mesmo sem vê-la, eu diria, essa é minha See, I esposa. know her voice. Porque eu conheço a voz Some dela. of you haven't been able to hear God Alguns de vocês não têm ouvido a Deus. because you haven't been able to get quiet. Porque não têm estado em silêncio. See, this is going to help you E isso vai ajudá-los. because I don't know about you, Porque eu não sei o que vocês but I imaginam. want to hear God's voice. Mas eu quero ouvir a voz de Deus. And He doesn't speak in an audible voice. E Deus, às vezes, não fala numa voz muito alta, muito audível. And there's numerous ways He can speak. Existem diversas formas que Ele pode falar. He can speak through His Word, Ele pode falar através da palavra, through visions, através de visões, through other people. através de outras There's pessoas. all these ways He speaks to you. Existem diversos modos que Deus fala conosco. See, Jesus said, Jesus disse, and I think He's kind of an expert, e eu acho que ele é um expert nisso, certo? Em ouvir o Pai. He said, I only hear what my Father says, Ele disse, eu só falo o que eu ouvir o meu Pai dizer. and I only do what my Father E eu does. só faço o que eu vi o meu Pai fazer. That's Jesus. Jesus disse isso. And so we want to get to a place Então nós queremos e devemos chegar a um lugar where we only hear what the Father says, onde nós só falamos o que o Pai diz and then we do what He e does. nós fazemos o que Ele faz. You see, so when I come out of this place with Him for only 15 minutes, Então quando eu saio deste lugar de adoração com Ele, que mesmo I por feel 15 minutos refreshed. eu me sinto renovado, I feel eu me renewed. sinto refrescado. And my wife, E aí a minha esposa, she'll see me all the time, que me vê todo dia, and she'll say, honey, às vezes me olha e diz assim, amor, what happened to you? o que é que aconteceu com você? I'm like, what do you mean what happened to me? E eu falo, como assim o que I was aconteceu praying comigo? just Eu now. estava orando agora. And she says, you look so E refreshed. ela diz, você parece tão refrescado, You look so renewed. tão renovado. See, I'm telling you this E tonight. eu estou dizendo isso a vocês essa noite. This is a revival conference. Porque essa é uma conferência de avivamento. A revival E o avivamento is really God é, na verdade, Deus just encountering your heart encontrando o seu coração. so that you can have Para que você possa ter a deeper relationship with Him. relacionamento mais profundo com Ele. That's what revival is. É isso que é o avivamento. Now, I know you maybe think revival is a conference, it's an event. Talvez algumas pessoas pensem que o avivamento é uma conferência, ou é um Não. evento. It's an encounter. Não, o avivamento With é um you and encontro. Você e And He Deus. encounters your heart. E Ele encontra o seu coração. And He wants a deeper relationship Porque Ele with you. deseja um relacionamento mais profundo com See, você. what you don't E realize o que você talvez não percebe is revival is you. é que o avivamento é você. And you, E você. and you, E and você. you, and E you, você. and you, E and você. you, and E you, você. and you, and E you, você. and you, and you, E você. and every single person in here. Cada um de nós aqui somos See, o avivamento. revival starts in your Porque o heart. avivamento começa nos nossos That's what I corações. want you to get. É isso que eu quero que vocês entendam essa noite. That's where it starts. É lá que ele começa. And when we come into the presence of E quando God, entramos na presença de Deus, you can feel the presence in here. nós sentimos a presença. The presence of God is here A presença de Deus está aqui. because you've allowed Porque vocês permitem the presence of God to come que a in. presença venha. You've invited Him in. Vocês convidam a See, presença. I only go where there's the presence of E God. veja, eu só vou onde a presença de Deus está. I don't go to other places. Eu não quero ir em outros lugares. See, I'm a revivalist. Porque eu me considero um avivalista. I go where revival is. E eu quero ir aonde há avivamento. Or I bring the fire Para trazer o fogo. to ignite Para revival. iniciar o avivamento também. But it starts in you Mas first. primeiro começa em nós. And this is the first place it starts. E esse é o primeiro lugar onde tudo começa. Not on a stage, Não é em cima de um púlpito. not with an instrument. Não é com os instrumentos. It starts not Começa. even like
in your families or Talvez nem in your mesmo job. numa reunião familiar ou dentro do seu trabalho. It starts on your knees. Começa de joelhos. That's what I want you to get. É isso que eu quero que vocês You entendam. can't bypass this step. Não tem como nós pularmos essa fase. Revival is all about intimacy. Porque o avivamento é sobre a intimidade. It's intimacy with your Heavenly Father. Intimidade com o seu Pai Celestial. See, that's the foundation of everything. E esse é o fundamento de todas as coisas. If you don't receive anything else I say the rest of the night, Se vocês não ouvirem, não receberem mais nada que eu disser até o final da noite. and I got a lot more preaching to do, E olha que eu tenho muito mais para falar aqui ainda. but if you get this one thing that I talked about, Mas se vocês puderem pegar essa única coisa This que eu one estou thing falando, that essa I just única shared coisa que eu on acabei your de knees, compartilhar sobre o joelho, it will transform your life. isso irá transformar a sua vida. It will transform your life. Irá transformar a sua vida. It will transform your Irá life. transformar a sua How do vida. I know E this? como eu sei disso, como eu tenho Because it's certeza? transformed my life. Porque transformou a minha vida. And like I said, hundreds and hundreds of people E that como I eu disse, know, de centenas e centenas de pessoas que eu they got conheci, que transformed. foram transformados. You see, I didn't just appear on a stage. Veja, eu não simplesmente um dia apareci em cima de um púlpito e comecei a pregar. People say all the time, As pessoas me dizem o tempo todo: well, Pastor, that must be easy for you pastor, deve ser fácil para você, né? because you're on a stage Porque você está em cima de um púlpito. and you're just traveling all over E Brazil. aí você está viajando pelo Brasil. No, Não, it didn't start that way. não começou desse jeito. It started me crying out to God Começou comigo clamando por Deus and saying, God, I want more of you e dizendo: Deus, eu quero mais de ti. at any cost. A qualquer custo. Any cost. Qualquer custo. Revival will cost you something. Porque o avivamento nos custa algo. Do you know what that cost is? Sabe qual é o custo? Are you ready? Tá preparado? See, I'm going to poke you tonight. Veja, essa noite eu vou cutucar um pouco vocês Do you know aqui. when you have a thing of hot coals Sabe quando você tem ali cinzas de uma fogueira ali, as and they're hot, brasas, but they need to be ignited e more? elas estão quentes, mas quando você mexe elas soltam You faíscas. take a poker and you poke them, Você pega ali You poke the pedaço coals. de metal e cutuca as cinzas para ela and they sair start fogo, to spark, e aí começam a sair chamas ali, and they get hotter. e elas começam a esquentar. See, I'm going to poke you tonight Essa noite eu vim aqui para cutucar o because fogo que I'm é em not here on vocês. vacation. Porque nós não estamos aqui de férias. Everybody always says, well, you're going to Brazil on vacation. As pessoas dizem para mim nos Estados Unidos, você está indo No. de férias pro Brasil, né? Eu This digo, is a não. work assignment. Isso daqui é um trabalho que Deus me deu. I mean, yes, I love barbecue Sim, Cleia, eu amo churrasco. and cheese bread Eu amo pão de queijo. and mango Eu amo juice, suco de manga daqui. but I'm not here on vacation. Mas eu não venho para cá de férias. See, my heart for you tonight O meu coração por vocês essa noite is that there's a hunger created in you é para que seja criada uma fome em and that you vocês. receive everything that God has for Que you. vocês recebam tudo que Deus tem para vocês. I want you to leave this Eu conference quero que vocês saiam dessa conferência transformed, transformados, set free, livres, healed, curados, knowing who you are sabendo quem vocês são, and whose you are, de quem vocês pertencem. because you're the fire. Porque vocês são o fogo. See, and I know we're in this beautiful building right now, E veja, eu sei que nós estamos nesse lindo prédio agora. but you know we're not called to stay here all the time. Mas sabe, não somos chamados para I mean, it's permanecermos beautiful. I aqui todo love o it. tempo. É lindo, It's eu amo esse comfortable. lugar. É confortável. I just had a banana a Eu little bit acabei ago. de comer uma banana um tempo There atrás. was mango juice, I think, back Eu there. acho que tinha até suco ali para mim de manga. It's amazing. É maravilhoso. But we're called Mas nós somos to go chamados outside the four para walls. ir além dessas quatro paredes. And you're saying, me? E aí talvez você Yes, pergunte, you. eu? Sim, Every você. single one of you. Cada um de nós aqui. You're called to go out there. Somos chamados para irmos lá fora. You see, I hear people say, Veja, eu ouço às vezes as well, pessoas Pastor dizerem, Stephen, Pastor Steven, I don't know about going out in that area. eu não tenho certeza sobre ir até tal lugar. There's a lot going on out there. Tem muitas coisas acontecendo lá. And you know what I say to them? E aí sabe o que eu digo a elas? What do you have to be afraid of? Por que você precisa temer? You're the light. Você é a luz. You're the light. Você é a luz. You're the light. Você é a You're luz. the light. Você é a You're luz. the light. Você Every é a single luz. person in here. Cada um dos que estão You're aqui the hoje light. são a luz. So you don't have to be scared of darkness. Então vocês não precisam ter medo da Do you know escuridão. what disperses Porque darkness? sabe o que tira toda a escuridão, dispersa a escuridão? Light. A luz. And you're the E light. vocês são a luz That's essa what noite. it is. É exatamente isso. And you know how you become a bigger light? E sabe como você pode brilhar, se tornar uma luz ainda maior? By spending time with God. Passando o seu tempo com Deus. Yeah, I had somebody last night say Sim. to me, Eu falei com uma pessoa ontem à noite Pastor Stephen, e ela me disse, Pastor Steven, I want more of the anointing. eu quero mais unção.
Who wants more of the Quem anointing? quer mais unção I aqui? know I do. Eu sei que eu quero. See, I saw a lot of hands. Veja, eu vejo muitas mãos aqui. And I said to them, E eu disse a essas pessoas: you can receive more of the anointing, você pode receber uma nova unção, mais unção sobre você. but the only way to receive the anointing Mas o único modo de receber essa unção is you got to be crushed. é sendo quebrantado. And they looked at me E aí eles olharam para mim, like you're looking at me right como now. alguns estão olhando para mim agora, They're saying, what? dizendo: o quê? I just want the anointing. Eu só queria unção. That's all I É want. tudo que eu queria. And I said, Mas eu disse a eles: it's not free. a unção não vem de graça. You can't buy oil. Você não pode It's what pegar it's called. emprestado um óleo. You can't borrow Você não oil. pode comprar um óleo. You can only get it by spending time with God. Você só pode pegar o seu óleo do tempo But com see, Deus. if I take an olive E se eu pegar, por exemplo, uma semente de oliva, and I barely squeeze it, e se eu apertá-la um pouco, I get olive juice, vai sair como se fosse um pouco de suco ali, right? certo? But if I take that oil Mas se eu pegar essa semente and I crush it, e eu esmagá-la, it gets crushed. se eu esmagá-la, There's an oil that comes from that. há um óleo que surge desse processo. And then I have that fire that's inside of E me, aí existe o fogo que está dentro de você. and that oil gets engulfed in that. Então o óleo de Deus é derramado sobre o fogo. I got a bigger flame, Você consegue uma chama ainda maior em você, right? certo? And then the Holy Spirit breathes E on aí o it. Espírito Santo sopra sobre você. I got an E aí inferno. você consegue uma explosão com esse fogo. See, we're called E nós somos chamados to be that inferno para sermos essa explosão lá that goes fora, outside the four que walls. vai além dessas quatro paredes. That's what we're called to. É para isso que somos chamados. You know, when I first got here, Sabe, quando eu cheguei aqui, God said, I want you to go into a favela. quando eu vim ao Brasil a primeira vez, Deus me disse para ir a uma favela. I had no idea what a favela was. Eu não fazia ideia de I como mean, I era uma found favela. E eu acabei descobrindo. But God said, I want you to go in there. E Deus me disse: eu quero que você vá até uma favela. So I told some people, Então eu conversei com algumas pessoas que eu I said, conhecia. God wants me to go into a favela. Eu disse: bom, Deus quer que eu vá até uma favela. And they said, wait a minute, E wait a eles disseram minute. assim para mim: calma, calma, calma. They said, that's not a good idea. Eu acho que não é uma boa ideia. You don't understand a favela. Você não faz ideia do que é uma favela. There's pastor. guys with automatic weapons in there. Tem homens armados lá. There's drug, stuff going Tem on. muita coisa acontecendo There's a lá. lot of Tem crime in drogas, there. crime. You don't want to go in. Eu acho que não é um lugar que você quer entrar. So I prayed about it some more. Então eu orei mais um pouco And God said, I want you to go into a favela. e Deus me confirmou: eu quero que você vá até uma favela. I said, all right, God. Eu disse: tudo bem, Deus? One thing you'll know about me Uma coisa que vocês vão descobrir nesses dias is sobre I mim say yes. é que eu sempre digo sim. And it doesn't make sense. E as coisas, na maioria das vezes, não See, fazem it sounds sentido. crazy at times. Muitas vezes parecem loucura. People think you're crazy. As pessoas olham e acham que eu tô louco. See, but what I've learned Mas o que eu aprendi is when something sounds é crazy que quando algo parece loucura, and people think you're quando as crazy pessoas acham que você tá and ficando it louco, costs you something quando as coisas te custam and you got algo, to spend a lot of time quando alone, você precisa talvez ficar muito tempo sozinho, it's usually from God. geralmente é porque isso vem de Deus. Some of you needed to hear that Alguns aqui precisam ouvir isso. because you're like, God's having me do something Porque talvez Deus pediu para que você fizesse algo and it sounds crazy. que soa como loucura aos olhos naturais. Yeah, it's from God. Sim, vem de Deus. He wants you to trust Him. Ele deseja que você confie nele. So I told a pastor in Rio, Mas então, eu disse para esse pastor no Rio: I said, can you arrange it that I can go into a favela? será que você consegue organizar para que eu vá até uma favela? And he says, are you sure you want to go into a favela? E aí depois de me perguntar se eu tinha certeza de novo, And I said, yes. e eu responder que sim. So the day I'm supposed to go in, O dia que ele marcou que nós deveríamos ir até a favela, he sends me a video ele me manda um on his, vídeo from his phone. pelo celular pela manhã. And it's a helicopter, E era um helicóptero and you hear e gunshots você ouvia tiros em direção from ao the helicóptero. helicopter. So he says, you can't go in E ele today. disse para mim: você não pode ir lá hoje. This is not the day to go Com in. certeza não é o dia certo para você subir lá. So I say, okay, E aí eu disse: tudo bem, but I want to go in tomorrow. mas eu quero ir amanhã então. He said, what? E ele disse: o quê? I said, yes, I want you to arrange it for E tomorrow. eu disse: isso, eu quero ir lá amanhã, já que não dá para ir hoje. So he arranges it, Então ele organizou and the next day I go into this favela e no próximo dia nós fomos à favela. with the pastor and a translator. O pastor, o tradutor e eu. And I saw the whole thing. The roads are blocked, so cars can't come E aí in. eu vi ali aquelas ruas com barricadas para que os carros não entrassem.
So we're walking down like this road, the road through the favela. E aí eu tava literalmente ali andando pelas ruas, pelos becos da favela a pé. And God says, I want you to pray for those E guys. Deus me disse, eu quero que você olhe por aqueles rapazes. These guys have automatic weapons. Aqueles homens tinham armas There's nas a group mãos. of them. Grupo de homens. And they're looking at me. E eles estavam parados me encarando. And God says, I want you to pray for them. E Deus me disse, eu quero que você ore por eles. And I said, okay, God. E eu disse, tudo bem, Deus? Once again, I said yes. De novo, eu disse sim. So I go up to them. Então nós fomos até eles. I have my translator. Estava com o meu tradutor. And I say, guys, this may sound kind of crazy, E eu disse, gente, talvez isso soe como loucura. but God wants me to pray for you. Can I pray for you? Mas eu creio que Deus quer que eu ore por vocês. Eu posso orar por vocês? And they're just looking at me E eles estavam parados me olhando. like this. Parado com as armas na mão me olhando. No response at all. Sem nenhuma resposta. And so I say again, guys, I'm just here to pray for you. Então, de novo eu disse, eu ouvi de Deus que eu deveria orar por vocês. And one of the guys says, Então, de repente, um daqueles rapazes well, he disse, finds out that I'm a pastor. He talks to the translator. enquanto a gente conversava, ele descobriu que eu era um pastor. Finds out that I'm a pastor from America. Ele descobriu que eu era um pastor dos Estados Unidos. And he says, we don't get a lot of pastors in E here. ele disse, a gente não recebe muitos pastores aqui. That's what he says to me. Foi o que ele me disse. He goes, because they just come in and they just judge what's going on with Porque us. muitas vezes eles vêm até aqui para nos julgar. And I said, guys, E aí eu falei, I'm not here to judge you. eu não tô aqui para julgar vocês. We're sinners. Todos nós somos pecadores. You're doing another type of sin Claro que vocês estão fazendo outro tipo de pecado. that has greater Que consequences. tem consequências naturais diferentes. I'm not here to judge you. Mas eu não vim aqui para julgá-los. When I was in my sin of all the things I was in, Porque quando eu estava imerso no meu pecado, someone judging me didn't help. quando as pessoas me julgavam e apontavam o meu erro, não me That never ajudava em helped me at nada. all. Nunca me ajudou. I already knew what I was doing was wrong. Porque eu sabia que o que eu estava fazendo era errado. So I told these guys, Então eu olhei e disse a esses I rapazes, said, I'm here to just love you. eu tô aqui simplesmente para amá-los. And they're looking at me still. E eles continuavam parados olhando para So mim. I start praying for them, Então eles permitiram e eu comecei a orar por eles. and they start weeping. E eles começaram a chorar. Big guys. Caras grandes, And they're just weeping in the process. chorando. Their hearts are getting softened. Porque os corações deles estavam sendo And it was amolecidos. beautiful. E foi lindo ver aquilo. Because then God showed me Porque aí Deus me the mostrou destiny that was on their o life. destino que Deus tinha para a vida deles. He showed me what He was going to do with their Me life. mostrou o que Deus queria fazer com a vida deles. And I'm like, wow, God. Eu disse, uau, Deus. See, the thing we don't realize Algo que muitas vezes não percebemos. is God is always speaking destiny over each one of us. Deus está sempre declarando destino sobre nós. It's not based on our behavior. E não é baseado no nosso If that was the comportamento. case, I wouldn't be doing anything. Porque se esse fosse o caso, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. But God always spoke destiny over me. Mas Deus sempre declarou destino sobre a minha So vida. God started releasing destinies over these guys. Então Deus começou a me mostrar e eu comecei a declarar o destino de Deus por eles. I saw one guy who was a book writer, Eu vi um dos rapazes que seria um escritor, writing Christian books. escrevendo livros cristãos. I saw another guy that was a pastor. Para outro, eu falei que ele seria um pastor. I saw somebody else that was an Eu evangelist. via outro que seria um That's evangelista. what God was showing me. Era o que Deus estava me mostrando. I was just loving on them. E eu estava lá simplesmente amando eles. So these guys are just getting really emotional. E aí esses rapazes estavam muito emocionados. And then God says, Então Deus me disse, ask if somebody has pain in their right knee, pergunte para ele se alguém tem dor no joelho direito, that you're going to pray for them. porque você vai orar por ele. So I say, guys, Então eu perguntei, falei, rapazes, does somebody have right knee pain? alguém aqui tem dor no joelho direito? And they all look at me. Então todos eles olharam para mim de novo. And then one E guy aí um deles raises his hand. levantou a mão meio tímido. And all the other E guys todos os outros rapazes ali are looking at him. começaram a olhar para ele. So I say, can I pray for your knee? Então eu pedi para orar pelo joelho dele. So I get down Então eu me abaixei, and I put my hand on his knee. impus a minha mão sobre o joelho dele. And I say, I want to pray for your knee. E eu disse, eu quero orar pelo seu joelho. And very simply, I didn't go into a 3-minute prayer. E não foi uma oração de 3, 5, 10 minutos. He said he had tremendous pain in his knee. De maneira simples, ele me disse que tinha I think it muita was dor no like a joelho. level 8 or 9. Como se fosse um nível 8 ou 9 de 10. So I put my hand on his knee. Então eu coloquei a minha mão sobre o joelho. I feel this heat on his knee. Eu sentia muito calor sobre o joelho My dele. hand's getting hot. A minha mão estava muito quente. And I say, all pain, E eu disse, toda dor, leave right now in Jesus' sai name. agora no nome de And let Jesus. strength Que a força and vitality come into his knee. e a vitalidade venham sobre você agora. In Jesus' name. No nome de Jesus. So I pray that.
Então eu fiz essa oração. And then right away, Então de he repente goes, wow. ele começou a fazer uau, He's like, wow. uau. And he's doing E ele this. começou a mexer o And joelho. he's moving E around. ele começou a caminhar. And he's like jumping in the E ele process. começou a pular. And I said, how are you feeling? E eu perguntei, como você está se sentindo? And he E says, ele me disse assim, I have no pain. eu não tenho mais nenhuma dor. Pain is completely A gone. minha dor foi embora. I said, what happened to you? E aí eu perguntei, mas qual era o seu problema? O que você tinha no joelho? He said, I was shot in the knee. E ele me disse, eu tomei um tiro. And it was so painful E still. doía muito mesmo assim. He got totally set free. E ele foi completamente livre I'm aquele dia. sharing this story with you. E eu compartilho essa história Because com if I vocês. never went to where God called me to, Porque se eu nunca tivesse ido aos lugares que Deus me chamou a ir, there's a chance this wouldn't have happened. isso nunca teria acontecido. So then I'm there, Então, enquanto eu estava lá falando and com we're eles, getting ready to e leave, nós estávamos se preparando para sair dali, and then a guy runs up to us, um rapaz vem até nós and he says, hey, e ele diz assim, ei, the chefy wants to see you. o chefe quer falar com vocês. And I'm like, chef, is he going to make us lunch? E eu falei, o chefe, ele vai cozinhar alguma coisa aqui pra I'm gente? kind of hungry. Porque eu tô com fome. I love chefs. Eu amo chefe, And it wasn't that type of chef. mas não era esse tipo de chefe. He says, no, the chef wants to see Ele you. me disse, não, o chefe da favela quer falar com você. I'm like, okay. E aí eu falei, tá bom. I said yes again. Eu disse sim Right? novamente. So we go up to see the chef. E aí, então nós subimos para ver o chefe. He's perched on a high hill. Ele tava lá em cima da montanha. All these stairs going up to get him. Uma escadaria muito grande para chegar até onde ele tava. So we get all the way to the top, Então quando nós chegamos lá em cima, and we come in, e aí nós entramos lá, and he said, will you pray for me? ele olha para mim e diz, você pode orar por mim? He goes, today is my birthday. Ele diz, hoje é meu aniversário. You notice I didn't go in the day before, E aí eu entendi por que eu não fui um dia antes. but I went in on his birthday. Porque eu entrei lá no dia do aniversário dele. So he says, will you pray for me? Então ele pergunta, você pode orar por mim? Well, if you're getting the picture of who I am, E bom, vendo quem eu sou, I love to pray. eu amo orar. So I go ahead and I start praying for him. Então eu comecei a orar por aquele rapaz. And the power of God hits him, E o poder de Deus tocou ele. falls on the floor. Ele caiu no I chão. was like, I hope he's okay. E aí eu olhei e falei, tomara que ele I esteja don't want to bem. get the chef hurt. Eu não quero machucar esse cara aqui. That's not a person to get Com hurt. certeza não é alguém que eu quero machucar. So the power of God hits him. He gets up. Mas depois de um tempo ele se levanta He just starts repenting. e ele começou a se arrepender. He's na like, minha I don't want to frente. do this Ele falou, eu anymore. não quero mais fazer isso. He goes, I don't want this life Ele falou, eu anymore. não quero mais essa vida. And he is just crying E on ele his estava knees. chorando, ajoelhado, falando isso. The chef, O chefe, the big chef, o cara grande da he's favela, crying. ele estava lá And chorando, he's saying, se don't arrependendo want do this pecado, anymore. dizendo que não queria mais isso. this should excite us. Isso deveria nos animar. If this doesn't excite you, Porque se isso não te anima, I don't know what else will. eu não sei o que pode te animar. Because it excites Porque me. isso me anima muito. So then his partner, his buddy, Então, de I repente, don't know who it is. havia um rapaz com ele, como se fosse um I segurança, don't know. um I don't know what to amigo. call him. Eu não sei como chamar aquele cara. He says, hey, E ele disse assim pra mim, ei, will you pray for me? você pode orar por mim também? He has a pistol in his shorts E ele estava com uma pistola aqui pra fora dos shorts, with no shirt on. sem camisa. And he says, will you pray for me? E ele disse, você pode orar por mim? So I say, okay. Então eu disse sim, So I pray for him. orei por ele. Power of God hits him. O poder de dele tocou Bam. ele. O poder de Deus He's on tocou the ele. floor. I'm Ele like, caiu oh de novo. no. E aí eu falei, I meu hope Deus, he's okay. tomara que ele esteja He bem. has a pistol in his Porque shorts. ele tá com uma arma na cintura. So he gets up Então ele se levanta and starts repenting. e começa a se arrepender também. He starts repenting. Começa a se arrepender. And as he's repenting E conforme ele começou a se arrepender, in Portuguese, em português, I didn't know claro, what he was saying eu não yet. fazia ideia do que ele estava falando ainda. God showed me a picture of him, Deus me mostrava uma imagem dele. and he's on all these E stages, eu via ele sobre diferentes and he has a púlpitos, microphone com um microfone na mão and a Bible. e uma Bíblia na outra. That's what I see with this guy. Era o que eu via. So I say to him, Então eu disse para ele, I said, I saw a vision, eu tive uma and you visão were on stages, and you had a Bible and a em microphone. que você estava sobre púlpitos, diferentes púlpitos com uma Bíblia e um microfone na mão. He looks at me, Então ele olha para mim and he says, I used to be a e ele me pastor. diz, eu era um pastor. Wow. Uau. Used to be a Ele era pastor. um pastor antes de entrar And no he reino. said, E ele me disse, I don't want to do this life eu anymore. não quero mais viver essa vida. I want to go back to what God's Eu calling me quero to voltar do. para o que Deus tinha me chamado. Now I'm telling you this E story eu digo essa história a vocês, because a lot of you, porque muitos aqui, well, let me rephrase that.
Bom, deixa eu reformular essa frase. Every single one of you Cada um de vocês aqui, in this room dentro dessa have an igreja, assignment on your life. tem uma missão que Deus destinou a vocês. I think I need to say that again. Eu vou repetir isso de novo. Eu acho que é Every preciso. single one of you Cada um de vocês aqui have an assignment on your life tem uma missão sobre a sua vida that God has for you. que Deus destinou para você. If you have breath, Porque se você tem which fôlego, I see everybody's still que breathing, eu posso ver que tá todo mundo aqui respirando, God has an assignment for you. significa que Deus tem um chamado And para it may você. not be on a stage Talvez não seja ministering. em cima de um púlpito It may not be on a ministrando, worship team. talvez não seja ser parte de uma equipe de louvor, Maybe it's an assignment with your family. talvez seja algo relacionado à sua família, Maybe it's an assignment at your workplace. talvez seja algo no seu lugar de trabalho, Maybe it's an assignment with your marriage. talvez seja algo num relacionamento com o seu casamento. It doesn't matter. Não importa. See, you have an assignment. Vocês têm uma missão, um propósito. And each one of you, Cada um de vocês you've been given gifts. foi dado dons Yeah, each one of you. a cada um de vocês. How do I know that? E como eu sei disso? Because God says Porque Deus He diz gives gifts to you. que Ele nos deu os dons. Now, some of you Alguns de vocês have more gifts than others. têm mais do que outros. I don't know how that works. Eu não sei como isso funciona. I don't know how many gifts I Eu have. não sei quantos dons eu tenho. But you know what I do know? Mas sabe o que eu sei? We're called Que nós somos chamados to give away our gifts. para entregar aquilo que Deus nos deu. Each one of us. Cada um de nós. We have gifts of compassion. Nós temos o dom da We have compaixão, gifts of servants. o dom do serviço, We have gifts of o gentleness. dom da gentileza. We have every gift possible in here. Nós temos todos os dons possíveis aqui dentro. See, in the body of Christ, Porque no o corpo de Cristo they need you. precisa de você. When you don't show up for church, Quando você não vem a um culto, the body misses out. há algo faltando no corpo. Yeah, Sim, that's how serious this is. isso é o quão sério isso é. The body misses out. O corpo sente a sua falta. And more people that miss out are the people that don't know Mas Christ. as pessoas que mais sentem a sua falta, que mais precisam de você, são as que não conhecem a Cristo. See, you carry something. Porque vocês carregam algo. You carry something. Vocês carregam algo. See, and when we give it away, Quando nós entregamos o que Deus nos we deu, keep getting more back. nós continuamos recebendo mais. When we hold on to something, Quando nós nos seguramos ao que Deus nos deu, it's a possession. é como uma posse. Scripture says we're not supposed to possess E a anything. Escritura diz que nós não somos chamados para termos posse sobre o que Deus nos dá. We're called to be a steward. Nós somos chamados para sermos We're mordomos, called to give things para away. semear aquilo que Deus nos dá. That's why I'm telling you É this. por isso que eu estou contando para So the vocês. story's not over with A yet. história ainda não acabou, calma. So we have the chef, Então, bom, nós oramos pelo chefe. and we have the chef assistant Nós tivemos ali o assistente auxiliar dele, still weeping que ainda estava chorando ali, on the floor. no chão ajoelhado. And then E aí, the chef's wife comes in, a esposa do chefe entra na sala. and she is just looking at us E ela parou na porta e começou a olhar pra gente. like she doesn't know what to think, what's going on. E ela, eu acho que ela não tinha ideia do que estava acontecendo, não conseguia nem pensar em algo. And she says, Então ela disse assim, she looks at her husband olhando pro marido and the husband's assistant. e pro amigo do I don't know what to marido, call them. não sei o que chamar ele. And she says, will you pray for me? E ela diz assim, você pode orar por mim? That's obvious. I love to E pray. eu falei, é óbvio, eu amo orar. And so I can just tell she has a lot of trauma on her. Então quando eu comecei a orar, eu podia sentir que God ela just tinha reveals muito to trauma me. nela. Deus começou a me She's revelar been abused. que ela tinha sido abusada, She's been betrayed. ela tinha sido traída, She believes so many ela lies. queria em muitas I mean, mentiras do it's just inimigo. so heavy on her right now. Havia um fardo muito pesado sobre ela. And so I say, sure. Então eu disse, claro. So I pray for her, Então eu orei por ela. and the Spirit comes on her. The Spirit of God De novo, o Espírito de Deus veio sobre ela, flows over her, fluiu sobre aquele lugar. and she falls down on the ground, E ela cai no chão. which everybody has so far. O que até aquele momento todo mundo que eu tinha And she orado is tinha just caído. weeping in the process. E ela começa a chorar também. But she gets up, Então quando ela se levanta, and she looks like a totally different person. ela parecia uma pessoa completamente She diferente. had years and years of trauma Porque anos e anos de trauma leave her in the process. deixaram ela aquele dia. See, she was set free. Ela foi livre. So that was my day Aquele foi o meu dia in a favela. na favela. Now I'm from California, the Veja, US, eu sou da Califórnia, lá nos Estados Unidos. and I came over here E eu vim pra cá, and I went into a favela. pra ir numa favela.
See, sometimes the darkest places possible Porque algumas vezes os lugares mais escuros possíveis need revival. são os lugares que precisam do avivamento. They need revival. Eles precisam do avivamento. And remember what I said, E lembrem-se do que eu disse. you are revival. Você é o avivamento. Now tonight, E essa noite, we're just setting the foundation. nós estamos simplesmente colocando o fundamento. Okay, I'm not giving you everything tonight. Eu não vou entregar tudo para vocês hoje. It's just the É foundation. apenas o fundamento aqui. This building right here is very secure. Porque eu creio que este prédio aqui é um prédio muito seguro, certo? But you know, it takes a strong foundation. Mas sabe, para esse prédio ser um local seguro, ele precisa de fundamentos fortes. We can't see the foundation. E a gente não pode ver o fundamento, a It's base, underground. porque fica debaixo do chão. But if there's something wrong with the foundation, Mas se tiver algo errado com a base, com o fundamento aqui dessa estrutura, it's going to affect the whole building. vai afetar o prédio inteiro. That's why we want to spend E time é por isso que eu quero passar um tempo on the foundation. falando sobre o fundamento, que eu acredito That's ser why o this fundamento. has to be everything. E é por isso que isso tem que ser tudo. You see, and you're probably thinking, well, I'm ready for the good stuff. E veja, talvez você pense, tá bom, pastor, mas eu tô I'm ready for preparado. the house to be painted and Eu tô you know, animado para pintar a the casa, nice para as coisas windows. boas, sabe? Colocar janelas. that's the easy part. Mas essa é a parte fácil. Once you have the foundation. Uma vez que você tem o fundamento bem So estabelecido. like I said, we're going to do some prayer tonight Então, como eu disse, nós vamos orar um pouco essa and some noite. impartation Vamos fazer algumas transferências de unção. because some of you are so hungry. Porque eu creio que alguns aqui estão muito You're like, famintos. I'm ready for more. E estão dizendo, eu estou preparado I para want receber more mais. of God. Eu quero mais de Deus. I want to be hungry for Him Eu quero ter mais fome ainda por more Ele. than anything else. Mais do que qualquer outra coisa. That's one group of you. Esse é um grupo de pessoas. Another group of you Um outro grupo de pessoas aqui says, I think I'm good. talvez estejam pensando, não, eu estou bem. And can I tell you something? Posso dizer algo? You're missing out Você está perdendo on algo what God has for you. daquilo que Deus tem para você. Nothing in this world Nada neste mundo is going to satisfy you. irá te satisfazer. Nothing. Nada. You can try, Você pode tentar, but it'll leave an emptiness in you. mas vai te deixar ainda mais vazio. It's only when you come into what God has for É you. apenas quando estamos debaixo daquilo que Deus tem preparado para nós. See, you have a calling on your E life. nós somos cheios, porque há um chamado sobre vocês. Each one of you have a calling. Como eu disse, cada um de vocês tem um See, and you chamado. can be fired from your job, E você até pode ser demitido do seu emprego, but you can't be fired from your calling. mas você não pode ser demitido do seu chamado. And once you stop De uma vez que você para and say, okay, God, e diz assim, ok, Deus, I'm tired of running. eu tô cansado de correr do meu chamado. God does amazing things with your life. Deus pode fazer coisas maravilhosas com a sua vida e através I can dela. only speak from experience, Eu posso falar por experiência but I própria, know other people that I've talked to, mas eu também posso falar pela experiência de outras pessoas que eu and He conversei. has something so much for you. E eu creio que Deus tem algo muito melhor para vocês. See, but the problem is, Mas o problema é, I did this earlier with the worship team, e eu vou fazer aqui o que eu fiz mais cedo com a equipe de adoração, is we can't receive what God has for us. muitas vezes não estamos preparados para receber o que Deus tem Say, para my nós. brother here, I want to give him a gift. Digamos que eu quisesse dar um presente aqui para o meu amigo. Say, I want to give him my phone, Digamos que eu quisesse entregar um celular, but he can't because mas ele não pode receber his hand is closed. porque a mão dele está fechada. So I can try to give it Eu to him. posso tentar entregar para ele. I can do this all day. Eu posso ficar o dia inteiro aqui, He's not going to be able to receive it, que eu não right? vou conseguir receber. Can't receive it. It's going Certo? to just Eu keep não consigo. falling off in Vai the continuar process. caindo. Eu não consigo segurar. Some of us, Alguns de nós, your heart is closed up, o seu coração está fechado and you can't receive what God has for e you. você não consegue receber o que Deus See, tem para God has você. a gift, E Deus tem um presente, but see, we can't receive it in the process. mas nós não estamos conseguindo receber durante esse processo. See, and how this looks E veja como isso se parece. is, let's say this cup right here Digamos que esse copo aqui, por exemplo, represents my heart. representasse o meu coração. And inside of this E dentro desse copo aqui, essa água, is anger representasse raiva, and fear, medo, shame, vergonha, anxiety, ansiedade. not stuff that God wants for me. São coisas que Deus Right? não tem preparado para mim, And my certo? cup is full. Mas o meu copo está cheio You can see how delas. full this cup is, right? Como esse copo está cheio agora. See, what happens is we get filled up with all these E o wounds. que acontece é que nós estamos cheios dessas feridas, marcas. And there's no judgment with this. E eu falo isso sem julgamento sobre vocês. For the longest time, my cup was full of just all Porque woundedness. por muito tempo meu copo esteve cheio dessas feridas e marcas. See, and people always say, well, Pastor Stephen, you don't understand what I grew up with. Talvez as pessoas dizem às vezes para mim assim, pastor, você
você não entende o que eu estou passando. I do understand. Deixa eu dizer algo, eu I grew entendo. up being physically and emotionally Eu abused cresci sendo emocionalmente e almost fisicamente every abusado. single day of my Quase childhood todos os dias da minha for infância. many, many Por years. muitos anos. So I do understand. Então, com certeza eu entendo. My cup O meu copo was full of shame. era cheio de vergonha, It was full of fear. cheio de medo, It was full of anxiety. cheio de ansiedade. And I walked around with this cup. E eu andava por todos os lugares com And esse every copo. time something pressed up against it, E quando eu era pressionado, it splashed all out on the people. aquilo que estava no meu coração, essa água era derramada sobre as And it was the pessoas. people closest to me. E geralmente era nas pessoas mais próximas a mim. It was my wife. Era na minha esposa, It was my children. eram nos meus filhos. I didn't want to, E eu não queria, but this is all I had inside me. mas era tudo que havia dentro de mim. I was filled up with trauma, Eu estava cheio do fear, trauma, do medo, not being good de enough, não me sentir bom o thinking that I suficiente, didn't matter. achar que eu não That's what was in importava. my cup. Era o que estava no meu copo. And I would spill it out, E eu derramava isso. and I would hurt people in the E eu process. machucava as pessoas durante o processo. Okay? And then what I would do, Então o que eu fazia? and I was a Christian, E eu já era um cristão and nessa then I would época. pray to God, Era que eu orava para Deus. and I would say, God, E eu diria assim: Deus, fill me up me encha, Pai, with your peace, com a sua paz, with your com love, o seu amor, with your gentleness. com a sua gentileza. As you can see, Mas como vocês podem ver aqui, there's no room. não há espaço. So if God was going to give me something, Então, se Deus fosse me entregar algo, let's say he was going to give me mango juice, one of my favorite things, vamos dizer que o que Deus fosse me entregar fosse o suco de manga, que é uma das and minhas that coisas represented favoritas. peace Isso representasse and a love paz, o amor and e a gentleness. gentileza de Deus. Well, as you can see, Bom, como vocês podem ver, there's not much room for mango não juice, haveria right? espaço para o suco aqui, certo? Right? You can see that. Dá para ver, certo? If you try to put mango juice Se in here você right tentasse now, colocar o suco de manga aqui dentro, I'm going to have mango water. você teria uma água de manga aqui. I want mango juice. Você não teria o suco de manga. You see, it wasn't until I got to a place E isso não mudou até o dia and I started emptying some of this out que eu comecei a me esvaziar um pouco. and emptying it out. Me esvaziar. And then what happened E aí o que aconteceu is I made space. é que eu criei espaço. See, I'm going to drink like I'm emptying it out. Então veja, eu vou beber para representar que eu estou me esvaziando. So you can see the space that's available. E vocês podem ver que há um espaço a mais disponível. So see, as I got room E there, veja, agora tem mais espaço. wow, Uau! now God can fill me up. Agora já tem espaço para receber Right? mais. There's room. You certo? guys can see this, Tem right? espaço, certo? I've been emptying out my wounds. Bom, e eu estou esvaziando aqui as minhas feridas, olha. Now God can fill me up. E agora Deus pode me dar ainda mais. See, God won't force you to empty anything out. Porque entenda algo, Deus não vai forçar você a se esvaziar. He loves you too much. Porque Ele te ama muito para He fazer won't force isso. you. Ele não vai te This forçar is a something nada. that we have to do. Isso é algo que nós precisamos fazer. And you're thinking, well, what is this going to do? E talvez você pense, mas o que isso vai fazer? O que isso vai mudar? It's going to do everything. Isso vai mudar tudo. Because I got tired of hurting people Porque eu me cansei de machucar as and pessoas. spilling out De derramar isso que estava em mim. my garbage on them. De derramar os meus See what I'm lixos nos telling you outros. right now? Everything I'm talking to you about, E tudo isso que eu estou falando para vocês hoje, I do every day. eu faço todos os dias. Every day. Todo dia. I spend time with Eu God passo meu tempo com Deus. and I have God search my heart Eu peço para que Deus procure o meu and coração. then I empty out. E aí eu me esvazio daquilo que há em mim. And then I say, God, fill me up. E aí eu digo, Deus me encha. Fill me up with what you have for Me me. encha com o que você tem para mim. See, in California, Lá na Califórnia, there's a place called SeaWorld. existe um lugar chamado SeaWorld, um parque. You might have heard of it. Talvez alguns já tenham ouvido. See, and what happens at SeaWorld, E o que acontece lá nesse parque it's next aquático to a big tank é que tem um tanque muito grande lá. with whales and Que dolphins tem and all these baleias, shows. golfinhos e tem muitos shows lá. Well, in the front row, E geralmente tem uma Especially- fileira. Geralmente a primeira fileira mais próxima it's called the splash zone. é chamada é a zona onde as pessoas se molham. So you should only sit here Então você só deve se sentar aqui if you want to get se splashed, você quer ser molhado. right? They Certo? tell you, they say, hey, if you Nós sit dizemos, here, se você sentar aqui, you're going to get splashed. você vai ser You're going to get encharcado. splashed. Você vai ser encharcado. They say if you don't want to get Se wet, você não quer se molhar, move to another section. vai lá pro fundo. That's what they say. É o que eles dizem lá no parque. And you have people there, E aí like, você tem like algumas- Pastor right Algumas now, pessoas lá, igual o that pastor have está their aqui hands agora, up que levantam as mãos and they can't wait to. e que mal podem esperar para serem molhadas. Que elas pedem, eu quero mais. E elas estão muito animadas. E aí você tem pessoas que estão aqui nessa zona onde elas são molhadas.
E elas têm uma cobertura sobre They have a elas. shield over themselves, Elas a têm como plastic uma capa shield. de chuva ali sobre elas. So they're in the splash zone, Então pense comigo, elas estão na zona onde é but para they se don't molhar, want to get wet. mas elas não querem se molhar They're covered up. porque elas estão cobertas. Some of you are covered up tonight. Alguns de nós estamos cobertos essa noite. See, God wants to splash you Deus deseja encharcar você with His love, com amor, with His peace, com a paz, with His com joy, a alegria, with His goodness. com a bondade. But some of you got a shield on Mas tonight, alguns de vocês têm uma capa se and you don't even protegendo. realize E it. talvez você nem perceba You isso. don't even realize you got a shield Talvez on. você nem saiba que existe essa capa See, sobre God você. wants to refresh you. Mas Deus deseja refrescar He wants você. to renew Ele deseja you. renovar você. He wants to give it all to Ele you. deseja entregar tudo que Ele tem para você. So you know what we're going to do? Então sabe o que vamos fazer agora? We're going to work on taking the shield off Nós tonight. vamos trabalhar em tirar a nossa capa. Because I don't know about you, Porque eu não sei o que vocês but I imaginam. don't want anything covering me up. Mas eu não quero nada me cobrindo. But see, I can't pull the shield off you. Mas veja, eu não posso te remover essa capa de você. God can't do it. Deus não vai fazer isso. Your person next to you can't do A it. pessoa que está ao seu lado também não pode fazer isso. You have to do it. Você precisa fazer isso. You have to do it. Você precisa tomar atitude. So like my first question tonight Então, como eu fiz a minha primeira pergunta aqui was, essa how noite, hungry are you? de o quão faminto vocês How estão, much of God do you want? eu pergunto o quanto de Deus vocês querem. You can have a little bit, Porque vocês podem ter só um pouco, or you can leave like a bucket, ou vocês podem sair daqui cheios como um which balde, is overflowing. transbordando. This thing that I'm Isso talking que eu about. estou falando aqui agora. I know I'm talking about a lot of Eu things. sei que eu estou falando sobre muitas coisas. I got a lot in 3 sessions E eu ainda tenho muito mais para falar em 3 sessões that I want to pour out to que eu you. quero derramar sobre vocês. And I want to give you everything I have. Mas porque eu quero derramar sobre vocês tudo que eu I tenho. want to leave here empty Eu quero sair daqui nesses dias vazios. because I want you to be Porque eu transformed, quero ver vocês transformados, to be healed, para serem curados, to be set free, para serem livres. and then I want you to go out there Porque aí eu quero que vocês saiam. and I want you to give it Eu away. quero que vocês entreguem o que receberam. And as you do that, E conforme fizerem isso, that person's going to give it away. outras pessoas And that person's entregarão gonna isso. give it away. Outras pessoas And that entregarão. person's going to E aí give it outras away. pessoas entregarão. And Brazil E aí o Brasil is going to be transformed será even more. transformado ainda mais. But it's not going to stop in Brazil Mas não vai parar no Brasil. because some of you Porque alguns de vocês are called to leave são to other chamados para countries. ir a outros países. So you're going to ignite what's over Então there. vocês vão iniciar algo lá em outros See, lugares. this is what excites me. E isso me anima. This is what excites Isso me. me anima. That's why I do what I do. É por isso que eu faço o que eu Because faço. I want to see each one of you Porque eu quero ver cada um de vocês come into what God has for you. entrando para o que Deus tem preparado. And no one ever helped me kind of go through E this. por muito tempo ninguém me ajudou a chegar I nesse had to lugar. spend a lot of time with Eu God, tive que passar ali muito tempo com thousands of Deus. hours. Talvez And God said, I milhares de want you to horas. help people E Deus disse para mim que eu iria ajudar as experience pessoas what I have for them. a experimentar o que Deus tem para vocês. So we're going to go into a time right Então now eu quero entrar em um tempo agora, because I believe some shields are going to come off. porque eu creio que algumas capas serão tiradas hoje. And maybe you've had a shield on E talvez você tenha uma capa for 30 or 40 years. It doesn't por matter. 30, 40 anos você Maybe it's carrega, been a month. ou talvez por apenas um mês. It's time to take off the shield. É tempo de tirar essa capa. It's time to be set free. É tempo de ser livre. It's time to leave here É transformed. tempo de sair daqui transformado. It's time to leave É tempo de sair without daqui just going to a conference. e não pensar em Not that that's simplesmente bad. que isso foi uma conferência, Or não a que seja church ruim uma service. conferência, um culto da igreja. It's time to leave transformed Mas é tonight. tempo de sair transformado. If I can go ahead and have the lights turned down, Então se vocês puderem, por favor, apagar, diminuir as luzes. and I just want you to close your eyes. Eu quero que vocês fechem os olhos por um Go ahead momento. and just close your eyes. Fechem os seus olhos. And I want you to hold your hands out Eu quero agora que vocês estiquem as suas mãos, like you're ready to receive como se something. estivessem preparados para receber algo. You're ready to receive Preparados para receber the gift that God has for you. o presente que Deus tem para vocês. Some of you need to lay some things down tonight. Alguns aqui precisam entregar para Deus algumas coisas. No condemnation, no E shame, eu digo isso sem condenação ou vergonha, but you've been holding on to things for mas years, vocês têm se apegado por coisas por and anos it's not serving que you. não te servem mais.
It's hindering. que tem te machucado, It's stopping what God can do in que your tem life. impedido de Deus de mover o que Ele tem para sua vida. And tonight there's an opportunity. E nesta noite há uma oportunidade. Maybe it's fear. Talvez seja o medo que você Maybe it's carrega. anxiety. Talvez seja uma ansiedade. Maybe you have hopelessness going on. Talvez você esteja desesperançoso. Maybe you were abused. Talvez você foi Or you abusado. had trauma in your life. Ou existe trauma sobre a sua vida. I don't know what it Eu is. não sei o que é que I know você my cup carrega. was filled with anger. O meu copo estava cheio de água It was por filled with fear. de medo, de vergonha. I was anxious all the time. Eu estava ansioso todo o tempo. I felt not good enough. Eu não me sentia bom o suficiente. I felt that I didn't matter. Eu sentia como se eu não me importasse. I felt that there was something wrong with me. Eu sentia como se houvesse algo de errado comigo. And this is the way I live my life, E foi assim que eu vivi a minha vida, day after day. dia após dia. And I prayed and asked God, E eu orava e pedia a Deus, but He couldn't give me something different mas eu não conseguia receber o que Deus because tinha I para me didn't dar, empty out what was inside. porque eu não me esvaziava do que estava dentro de mim. So He showed me, He said, Então ele me Stephen, mostrou um dia, ele disse, Steven, picture there's an altar imagine um altar, veja um altar na sua and you need to frente, surrender some things. porque você precisa entregar no altar algumas coisas. What is it that you need to lay down? E eu pergunto a vocês, o que é que vocês precisam entregar nesse And altar? I just started weeping. Eu comecei a chorar I'm nesse not a dia. big weeper, E bom, eu não sou alguém que chora but muito, something just touched my heart. mas algo tocou o meu coração. And I had been holding on to this trauma Porque eu estava me segurando a esse trauma all the way since my childhood. simplesmente desde a minha infância, I just didn't want to have, I never got in touch with it por toda a minha vida, e eu nem percebia, because it was so painful. porque ele era muito doloroso. And I heard my Heavenly Father say, E eu ouvi aquele dia o meu Pai Celestial dizer, Stephen, will you lay this down? Steven, você pode me entregar? See, and I had to go back to that place of what I E eu experienced. tive que voltar àquele lugar de dor, onde eu experimentei esse trauma. You see, what happened is I started believing a lie. Porque o que aconteceu é que esse trauma me fez acreditar em mentiras. And that lie was, Stephen, there's something wrong with E you. essa mentira era de que havia algo de errado You didn't comigo. get what you needed as a child, De que quando eu era criança eu não tive o que eu and you saw precisava dos other meus people pais. get it, E quando eu via outras pessoas tendo so outras there must be crianças something wrong with you. sendo atendidas e eu não, eu achava que havia algo de That's what it errado was for comigo. me. Era o que se It parecia. doesn't have to be childhood for you. Talvez não seja algo relacionado à sua infância It para could be a você. divorce. Pode ser um divórcio que você It could be passou. somebody betrayed you. Pode ser uma traição pela qual você It esteve. could be somebody took advantage of you. Pode ser alguém que tirou vantagem da sua vida. It doesn't matter what it Não is. importa o que é. That's the thing. Esse é o ponto. It's about releasing it. É sobre entregar o que quer que It's seja. saying, Heavenly Father, E dizer, Pai Celestial, I don't want to hold this eu anymore. não quero mais me segurar a esses traumas. And all you do is you just give it to Him. E o que você faz é simplesmente And you entregar a don't take Ele. it back, E você não toma de volta. whatever it is. O que quer que seja. And so as you release that right now, Então, conforme vocês entregam diante dele no altar agora, I just hear some of you have a lot of trauma in your heart. eu vejo que alguns de vocês, eu ouço que alguns têm muito trauma no seu coração. And I get it. E eu entendo, I experienced it. porque eu experimentei isso. And so just go ahead and put your hand on your heart. Então, se você tem algum tipo de trauma ou dor emocional, coloque a sua mão sobre o seu Because coração we want to agora. break some things off you. Porque eu quero orar para que Deus tire esse trauma de você. We want to tell trauma Nós declaramos a todo trauma to leave right now in que Jesus' name. saia agora no nome de Jesus. All betrayal, Que toda traição, all hurt. que toda ferida. Some of you are holding unforgiveness. Alguns aqui têm se segurado à falta de perdão. And you have to let that person E go. você precisa entregar essa pessoa para Deus. That person that hurt you, Essa pessoa que te machucou. that did something to you. Essa pessoa que fez algo para você. You've been holding Que unforgiveness. você tem se apegado na falta de And perdão. you need to release that Você person. precisa entregar essa pessoa para Deus. You need to release them. Você precisa entregar para I'm Ele. not saying it's easy to do, Eu não estou dizendo que é but it's fácil, stopping what God has for mas you. isso impede você de receber o que Deus tem. pra Some você. of you need to forgive yourself. Alguns de vocês aqui precisam se perdoar. God showed me that some of you are so hard on Deus yourself. me mostrou que algumas pessoas aqui são tão duras consigo mesmo. You criticize yourself. Você se critica tanto, You condemn yourself. se condena tanto. You don't talk to anybody the way you talk to Você não yourself. fala com os outros do mesmo modo que fala consigo mesmo. You need to just lay yourself down. Você precisa se entregar. Say, I lay myself down. I need to Dizer, forgive myself. Te entrego, Deus, eu me perdoo. Holy Spirit is revealing to you what it is. O Espírito Santo, eu creio, está revelando a vocês agora o que é. And your part is just to release it, E o seu papel é simplesmente entregar, just isso. to empty it out. Simplesmente se esvaziar. So as trauma, betrayal, Então, conforme o unforgiveness, trauma, a traição, maybe a it's falta de perdão, bitterness,
a amargura. That's all leaving right now. Eu oro para que tudo isso saia agora. And I pray if the enemy is trying to distract you right E now, eu oro para que se o inimigo esteja tentando te distrair agora, I break off distraction. lançamos por terra toda I pray that your distração. heart is tender right now. Oramos para que os seus corações estejam macios I pray agora, that you have a tender heart right para que now, vocês tenham um coração agora ligado com o dele, and it's softened. um coração amolecido, And Holy Spirit is revealing things to you right porque now. o Espírito Santo irá revelar a vocês agora. He's just revealing things to you right Está now. revelando agora a vocês. I believe God also wants to heal some physical pain. E eu creio que Deus também deseja curar problemas físicos hoje. And if you have physical pain, Se você tem algum tipo de put your problema hand on that físico, part of your body. coloque a sua mão sobre essa parte do corpo. I mean, que I've tem seen dor. physical pain leave instantly, Eu já vi casos em que a dor deixou instantaneamente as as I shared with pessoas. my story. Assim como eu contei com a One minha of- história, Hundreds and hundreds. eu vi isso centenas de vezes. But right now, wherever you're feeling pain, Mas agora, onde quer que você esteja sentindo dor, it doesn't matter the level of pain. não importa o nível de dor que você está sentindo, Just go ahead and put your hand there. impõe a sua mão sobre esse lugar de dor ou de enfermidade. And we're telling all pain E nós dizemos a toda dor to leave right now in que Jesus' name. sai agora no nome de Jesus. All infection, Toda infecção, all swelling, todo inchaço, everything that's not of God. tudo aquilo que não vem de Deus, We tell it to go right now. dizemos que saia agora. Somebody has a very serious illness tonight. Eu creio que existe alguém aqui com uma doença muito séria. essa And I noite. saw a doctor's report Eu vejo um relatório médico that said that you're completely healed. dizendo que você está completamente curado. 100% 100%. in Jesus' No name. nome de Jesus. So I'm telling all cancer Nós cells dizemos que toda célula to cancerígena die right now que morram agora. in Jesus' name. No nome de Jesus. All of them. Toda. And then I just pray strength into your body. E eu oro para que venha força sobre o seu corpo. Strength and vitality is just pouring in right Força e now. vitalidade sendo derramado sobre vocês A agora. healed heart, Um coração curado. God's peace, Com a paz de Deus. God's love Com o amor de Deus. is filling you up right now. Enchendo vocês agora. For some of you, Para alguns de vocês, God is saying, I just want to father you. Deus está dizendo que deseja ser o seu You never pai. knew what it was to have a father. Porque talvez você nunca tenha sentido o amor de um pai. And God says, I want to father you. Deus diz que deseja ser o seu pai. You don't have to get cleaned up. Você não precisa se limpar. You don't have to get everything right in your Você não life. precisa estar completamente certo, fazer tudo certo. I just saw a picture of his arms wide open. Eu vejo a imagem dos braços do pai aberto agora. And he's saying, come into my arms. Dizendo, venha para os meus braços. You've been so busy and so far away. Muitos têm estado tão ocupados e tão longe. Just run into the Father's arms. Simplesmente corra para os braços Some of do you, pai. that's all you need to do. Talvez para alguns de vocês é só isso que você precisa He fazer. just showed me another picture. Eu vejo outra imagem agora. And as you've ran into his arms, Conforme você corre aos braços do he's pai. actually rocking you back Eu and vejo forth. ele como se ele estivesse balançando você nos braços. And he's dele, just smiling at you right now. olhando para você e sorrindo. He's not upset with you. Deus não está bravo com você. He's not disappointed in Deus não you. está desapontado com He's você. proud of you. Ele tem orgulho. He's smiling at you Ele right sorri para now. você. And you're saying, well, how could he be smiling at me? E talvez você se pergunte como Deus pode estar Because you're sorrindo his para mim. son É porque você é and his filho. daughter, E você é filha and he delights in you. de quem ele tem prazer. And it's not based on your E behavior. isso não é baseado no seu comportamento. It's based on how he sees you. É baseado em como ele vê você. And so as you're in his arms right now, Então, conforme vocês estão neste lugar de estar nos you braços can be dele, frustrated. talvez você esteja You can be frustrado. tired. Talvez você esteja It cansado. doesn't matter. Não importa. You parents know what I'm talking about. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. Pai When e you would mãe. hold your son or Quando daughter você está com seu filho, and you would just rock them back and forth. você está com ele nos seus braços balançando. You would just rock them. Você está lá com ele. And no matter how frustrated or what was going E on, não importa o que está acontecendo com você ou com eles. all of a sudden, De repente, their eyes would start flickering. os olhos deles começam a fechar. And before you knew it, E antes mesmo que você perceba, they were at rest. eles estão descansando no seu colo. See, rest is the best place to be. Porque o melhor lugar que podemos estar é Like I said, so descansando many no of you Pai. are going so fast. Porque como eu disse, muitos de vocês so têm se busy. movido muito rápido, muito He's saying, just ocupados. rest. Eu ouço Deus dizendo para você Rest. descansar. Let him refresh you right now. Permita que Ele renove você From the agora. top of your head all Do the way to topo the da soles sua of your cabeça feet. até a sola dos seus pés. See, I see you right now resting in him. Eu vejo Ele repousado sobre See, vocês. this changes Eu everything. vejo vocês descansando nele e isso This muda is so that you tudo. can receive
Porque isso permite com que nós possamos receber everything God has for you. tudo que Ele tem para nós. Everything He has for you. Tudo que Ele tem para nós. See, because He wants you to come into everything He has for Porque you. Deus deseja que você viva com tudo aquilo que Ele See, tem and as we preparado. make room, Quando nós criamos o now we can espaço, receive agora nós podemos receber what God has for aquilo us. que Ele tem para nós. See, this is revival. Veja, isso é o avivamento. I'm letting you know this is Eu revival. quero que vocês saibam que isso é o avivamento. Maybe you have to repent, Talvez seja um arrependimento que você precisa don't fazer know, agora. Eu não sei, but it doesn't matter. mas não importa. When your heart, see, revival is repentance, Porque no avivamento há arrependimento nos corações. it's releasing unforgiveness, É quando você libera uma falta de perdão que é em você. it's honoring His É presence, quando você honra a presença de Deus que está it's aqui. being humble. É quando você tem fome, See, when you have those quando elements, você é humilde diante dele. you have revival. Quando você tem todos esses elementos juntos, And você tem um revival is avivamento. in each one of you. E o avivamento é em cada um de And then as we vocês. come E aí, together, conforme nos juntamos, we got a big fire of nós revival conseguimos um grande fogo do avivamento that juntos, just doesn't burn here, que não vai queimar simplesmente aqui, but burns everywhere we go. mas vai queimar em todos os To the lugares que workplace, formos, para o seu to our trabalho, family, para a sua to our família, para a communities, sua our comunidade, cities, para a sua cidade, Brazil, para o Brasil and then around the world. e aí para o mundo. The fire spreads. O fogo se espalha. And we're going to talk more about how you sustain the fire. Nós vamos falar mais sobre como podemos manter o fogo. But right now, you just want to be lit. Mas agora eu quero que vocês sejam acesos. And you want to have everything burned away Para que tudo que não vem de Deus That's seja not of queimado de God. vocês. so that He can fill you up. Para que você possa ser cheio. Remember, this is the foundation Lembrem-se do que eu disse, esse é o fundamento for everything else. para todas as coisas. That's why we're spending time with É this. por isso que nós estamos gastando muito tempo nisso. But can you feel yourself like something changing in you? Mas eu quero que vocês sintam agora que o That's Espírito the Santo presence está of mudando em God. você, porque a presença de Deus You está may be aqui. weeping. Talvez você esteja You may chorando, feel heat. talvez você sinta You may calor, feel electricity. talvez você sinta eletricidade. You may just have one teardrop out of your eye. Talvez seja apenas uma lágrima que escorra dos seus olhos. Everything is okay. E está tudo bem, Everything is okay. porque tudo está bem aqui What na you're doing presença now dele. is just experiencing, having an encounter with O Him. que nós estamos fazendo aqui é experimentando um And that encontro looks com Ele. different to each one of us. E esse encontro é pessoal e é diferente para cada um de nós. See, He's touching your heart right now Mas eu vejo Ele tocando os seus corações because agora. everything flows from this place. Porque tudo flui deste lugar. So, Heavenly Father, just keep filling them up right now. Então, Pai Celestial, continue enchendo-os agora. Like I said, you're a bucket right now, Como eu disse antes, vocês são como baldes and a aqui. bucket does nothing. E o balde não precisa fazer nada. It goes underneath the Ele faucet. simplesmente fica parado embaixo da And God torneira. is filling you up right now E assim como um balde, Deus está enchendo vocês agora. with His peace, Com a paz, His love, com o amor, His gentleness, com a gentileza, His goodness. com a bondade. See, He's cheering you on right Eu vejo now. o Pai celebrando vocês. Some of you have never had anyone cheer you on. Porque talvez alguns aqui nunca tiveram ninguém que celebraram a sua vida. And your Heavenly Father Mas o seu Pai Celestial is saying, That's my boy. está dizendo, esse é o meu garoto, That's my son. esse é o meu filho. And He's cheering you on. E celebrando você. And for His daughters, He's saying, That's my E daughter. para as mulheres ele diz, essa é minha filha, That's my girl. essa é minha garota. See what she's doing? Vejo o que ela está fazendo And I see Him just, the Father, just talking to the e eu angels. vejo como se Deus estivesse falando com os And He's anjos saying, agora. Angels, be loose in this place right now. Enviando os anjos neste lugar aqui. Go to people's hearts right now. Toque o coração das pessoas agora. See, He's saying, You got this. Porque, e dizendo assim, vocês See, conseguem. we're all running a race right now. Porque todos nós estamos correndo We're uma at corrida. different places in the race. Estamos em diferentes locais dessa corrida. But our Heavenly Father Mas o nosso Pai Celestial is right there next to us. está conosco nessa corrida. And He says, Come on, E Ele diz, vamos, you got this. você consegue. I know you're going through some Eu challenges. sei que você tem passado por I know things are desafios. hard right Eu now. sei que as coisas talvez estejam um pouco difíceis. What you don't realize Mas o que você não percebe is when you fall, é que quando você cai, your Heavenly o Father seu Pai Celestial
is right there to pick you up. está ao seu lado para te levantar. He hasn't gone anywhere. Ele não sai do lado de He você. picked you up, Ele está lá ao seu and you're lado. running the race. E vocês estão correndo We're all running the race right now, juntos. Nós estamos correndo juntos. and our hearts are just tenderized right now. E os nossos corações estão We're se crying alinhando out to agora, Him. clamando por Ele, We want Him more than anything else. desejando Ele mais do que qualquer outra coisa. This is what happens in É revival. isso que acontece no avivamento. This is it. É isso. Where we lay everything down Quando nós entregamos tudo and we want Him e desejamos Ele more than anything else. mais do que qualquer outra coisa. And He touches our hearts Ele toca os nossos corações. and He gives us that hunger E Ele nos dá uma fome to put Him para first. colocá-lo em primeiro. So I pray more hunger in Eu you. oro por uma nova fome sobre vocês. More of agora. His fire is coming on Por you. mais fogo de Deus vindo sobre His vocês. fire burns things Porque away. o fogo de Deus queima tudo It aquilo que sets não you vem free. dele. O fogo dele nos liberta. It heals you. O fogo dele nos See, cura. stuff's being burned away so that you can receive right O fogo now. dele tira tudo aquilo que está preso em nós para And now, podermos receber o que after, ele you can tem. just get filled up. E agora somos cheios. See, He's just speaking over you right Eu now. vejo o Pai falando com vocês agora, He's saying, I'm well pleased with you. dizendo que tem prazer, He says, no weapon formed against you can prosper. dizendo que nenhuma arma forjada ou lançada contra a sua He vida says, irá prosperar, greater is He that is in you than he that is in the world. dizendo que maior é o que está em você do que o que está no mundo, He says you can do all things dizendo que nós podemos fazer todas through as Christ who coisas strengthens you. pela força de Cristo em nós, He says, if I go before you, dizendo que se Ele estiver adiante, who can be against you? quem poderá se levantar contra nós? And some of you are saying, Stephen, what about my marriage? E alguns talvez estejam perguntando, Steven, Well, mas e right meu now we casamento? soften in your heart Bom, agora Ele está amolecendo to o seu see your coração spouse para ver o seu cônjuge through his eyes, através dos olhos dele, through his eyes. através dos olhos do Pai. And that's reconnecting. E Ele está reconectando. Some of you, addictions are being broken Para off of algumas you. pessoas aqui, o vício está sendo lançado por terra. Unforgiveness has left. A falta de perdão está deixando Bitterness você. has left. A amargura está Some saindo. of you are saying, but I need a job, Stephen. Talvez alguns aqui dizem, Steve, eu preciso de um emprego. Do you know when you have his presence and your heart's in revival, Sabe, quando você tem a presença de Deus e o seu coração está avivado, you have favor? você tem um favor Do you know how de Deus sobre favor a sua works? vida. Sabe como o favor Doors funciona? open that you could never open on São your own. portas abertas que você jamais poderia You abrir got por conta favor in própria. your life. Esse é o favor de Deus sobre You got você. God's peace. Essa é a paz de Deus. Some of you are depressed and anxious, Algumas pessoas aqui estão depressivas, and He's giving you ansiosas, joy tonight. e Ele está trazendo uma alegria essa noite. See, He's unlocking things for you Ele tonight. está I desbloqueando want you to coisas get essa noite. this. Eu quero que vocês No entendam. matter what your situation Não is, importa qual é a sua situação. maybe your children are off doing something away from the Lord. Seus filhos estão longe dos caminhos do Senhor. Talvez você nem saiba He's onde eles softening estão. your heart. Mas Ele está amolecendo o seu He's doing coração. something to your children's heart. E eu vejo Deus tocando o coração de filhos aqui And they're hoje, running home. para que eles voltem para casa. See, this is what happens Porque é isso que in an acontece atmosphere of numa revival. atmosfera de We're not avivamento. trying to force anything. Nós não forçamos as coisas. You don't have to perform. Você não precisa You don't have to merecer. make anything Você não happen. precisa performar. You don't have fazer to as try to coisas, earn fazer love. as coisas que You acontecerem. don't have to do any of that tonight. Merecer o amor de Deus. Você não precisa fazer isso essa You're noite. free with Him tonight. Porque você está aqui livre com It's just Ele. being in the atmosphere. Simplesmente imerso na atmosfera dele. So as He's just continuing to fill you up, Então, conforme Ele continua enchendo vocês, refreshing you, refrescando vocês, renewing you, renovando vocês. I see you just being refreshed and renewed right Eu vejo now. muitos aqui sendo renovados. Things are falling off you. Coisas estão sendo tiradas de Things vocês. that you've been carrying for years. Fardos que vocês têm carregados por muito See, tempo. you're knowing tonight your identity. Para que essa noite vocês saibam qual é a sua You're knowing identidade. who you are, Sabendo quem vocês são. who God says you are. Quem Deus diz que Not vocês what são. other people say, Não o que as pessoas dizem, but who God says you mas are. quem Deus diz que And você when é. you know who God says you Porque are, quando você sabe quem Deus diz que você é, you know who He você is. sabe quem Ele é. You know your Heavenly Você Father. conhece o seu Pai Celestial. And you know He's a good Father Você sabe que Ele é um bom Pai. that has a good plan for your Que life, tem bons planos para a sua vida. to give you a future De te dar um futuro and a hope e esperança that nothing in this world can. que nada nesse mundo pode. And so He's just
I'm trying to leave past this, but he says just let them keep getting refreshed. Eu até estou tentando aqui ir para um outro ponto, mas Deus continua falando comigo Let para people permitir Ele keep trabalhando getting em filled up. vocês, para que vocês continuem See, a lot of sendo times we cheios. bypass this Porque muitas vezes, como eu disse, nós and we get queremos too busy pular with essa parte. activities. Nós queremos nos movimentar e estar ativados com as This, atividades. Mas isso, like I said, is a foundation of everything. como eu disse, é o fundamento de tudo. This is how we leave transformed. É assim que começamos a ser transformados. This is how we leave set free. É assim que nós começamos a ser livres. And so as he continues to fill you up, Então, conforme Ele continua enchendo vocês, we seal all this nós selamos tudo o que Deus está fazendo aqui agora with the blood of Jesus. com o sangue de Jesus. Amen. Amém. How's everybody feeling? Como é que vocês estão se sentindo? I don't know about you, but I feel Eu free. não sei vocês, mas eu estou me sentindo livre aqui. I feel Eu joyful. estou muito alegre. And I see it on your face Eu too. posso ver no rosto de alguns de vocês. And this is only night E one. essa é apenas a primeira This is noite. only the first Essa é session. apenas a primeira sessão. So I got one more story, Eu tenho uma última história. and then we're going to pray. E aí nós vamos orar. Because I hear this all the time. Porque eu ouço o tempo todo isso. Well, Stephen, that sounds great, but you're just ministering all over the place. Steven, pô, é legal isso que você faz sobre ministrar. I told you that as God reveals things to you, E como eu disse, quando Deus revela coisas para você, He is going to have you take a step of action. Ele pede que você tome alguns passos de ação, Okay? algumas You're going to have to do atitudes. something. Existem coisas que você precisa Sometimes fazer. we're like, God, just give me everything. Algumas vezes a gente pede, Deus, me dá tudo de uma vez. I just want to sit here and receive. Eu quero só sentar aqui e receber. Let me give you an example. Eu quero dar um exemplo. It's like me just eating barbecue like crazy. É como se eu estivesse comendo churrasco igual louco. Cheese bread, Pão de queijo. cheese bread, Pão de queijo. and drinking mango juice. Tomando ali meu suco de manga. And then I don't do anything. E eu não faço nada. I don't exercise, Eu I não do nothing. exercito, eu não faço nada. What's going to happen? O que vai acontecer? Right? It's going to grow. A barriga vai crescer, certo? Right? If I don't do Se eu anything, não fizer nada, I'm just going to get bigger. eu vou crescer, eu vou ficar Right? maior. Can everybody agree certo? with that? Todo mundo If I concorda just com keep isso, eating certo? and I do nothing, I'm going to grow. Se eu Unless I continuar- have a super fast metabolism that burns everything. Se eu continuar comendo sem fazer nada, a não ser que eu tenha um metabolismo muito rápido, But eu that's vou not the engordar. case with me. Mas não é o caso comigo. Well, sometimes we get things from God Mas o que eu quero dizer é que algumas vezes and we don't recebemos get coisas de Deus physically e nós não big. estamos fisicamente grandes, We get spiritually big. mas estamos espiritualmente obesos. We get spiritually obese Espiritualmente obesos. because we didn't do anything. Porque nós não fazemos nada com o que We Deus got to nos deu. do something with it. Nós precisamos fazer algo. So let me just tell you a quick story. Então eu quero contar uma história muito So rápida. about 7 years ago, Aproximadamente 7, 8 anos atrás, I received a prophetic word. eu recebi uma palavra profética. Anybody receive prophetic words Alguém before? aqui já recebeu uma palavra profética, uma profecia antes? I know I have. They're amazing, right? Eu já recebi, If são, they're é a good word, maravilhoso, they're certo? great. Receber algo de Deus. So I received a prophetic word, Então eu recebi uma palavra profética, and it was, you're going to be, this was about 7 years ago. aproximadamente 7, 8 anos atrás. You're going to be going to Brazil De que eu iria ao Brasil, and ministering all over the place. ministrando sobre todo o Brasil. And you're going to write 3 books. De que eu escreveria 3 livros. Sounds like a good word, right? Parece uma palavra boa, certo? There was only a few problems. Só tivemos alguns problemas com isso. I had never been to Brazil. Naquele momento, eu nunca vi I estado ao knew Brasil. no pastors or churches in Eu não Brazil. conhecia nenhum pastor ou nenhuma igreja no Brasil. I didn't speak Portuguese. Eu não falava português. As you can tell, I still don't speak E como Portuguese. vocês podem ver, eu continuo sem falar. I didn't even eat Brazilian Eu food. nunca tinha nem experimentado a comida brasileira naquela Don't, época. don't worry, I repented. Mas não se preocupe, eu me Me and arrependi God por não are ter good now. conhecido antes. I was missing out. Eu estava perdendo muita coisa. So I received this word, Então eu recebi essa palavra. and I said, well, that sounds like a great E eu word, disse, bom, parece uma boa palavra. but how in the world is this going to happen? Mas como no mundo isso vai acontecer? And that was the good news. E essa era a melhor notícia de todas. I couldn't figure it out. Porque eu não podia fazer isso acontecer. Sometimes we're trying to figure out what God's going to Porque do. às vezes nós tentamos tentar descobrir como Deus vai So fazer we as have a coisas. part, Então existe uma parte But I don't know que about devemos you, fazer, mas eu não sei o que vocês but I pensam. want to know the whole plan right away. Porque às vezes eu quero saber tudo de uma vez. God, give me the whole picture. Deus já me mostra tudo. And what does God say? Mas o que é que Deus diz? No. Não. I'm going to give you one step at a Eu time. vou te dar passo após This is how passo. God works. É assim que Deus funciona. Because you know what this does? Porque sabe o que isso faz? This causes me to trust Him. Isso faz com que eu tenha Because que if not, confiar I'm like nele. this, Porque senão eu correria direto para o all lugar out for everything. e eu iria direto para o And final. God says, no, Mas Deus diz não. I want you to trust me. Eu quero que você confie em mim. So take a step, Então dê um passo, take a step,
dê outro passo, and I'll release more to you. e aí eu te entrego mais. So I get this word, Então eu recebi essa I palavra, take it to God, levei ela a Deus, and God says to me, e Deus me disse, bless you. Thank you. He says, this is a good word. é uma boa palavra? I'm like, okay. E eu disse, I ok. received this prophetic word. Eu recebi essa palavra profética, God says it's a good word. Deus me disse que era uma boa palavra. And I said, God, what do you want me to do with this E word? eu disse, tá bom, Deus, mas o que você quer que eu faça com ela agora? And he said, I want you to prepare E sermons ele me disse, eu quero que você comece a like you're escrever going to mensagens, Brazil, sermões, como se você estivesse indo ao Brasil. and I want you to speak to an empty chair. E eu quero que você fale para uma cadeira vazia. This is what God said to me. Foi o que Deus me disse. Just like how you're looking at me. E eu, That's how I was looking e at eu olhei God. para Deus do mesmo jeito que alguns estão I olhando was para mim like, aqui what? agora. Eu falei, I'm "O going to quê? preach to an empty chair in my office. Eu vou ficar pregando para uma cadeira vazia no meu escritório?" No people. Well, I take that back. Bom, eu ia falar que eu estava Wasn't sozinho, empty. I had mas my dog não estava in the chair. completamente I think. vazia. Do we have a picture of my Eu dog? tenho meu cachorro. You'll Eu não sei love se a this gente picture. tem a imagem aqui, eu não sei, o pastor enviou. Oh, there he is. Well, you Aqui. can see his nose. Bom, dá para ver pelo menos o nariz dele. He's aqui. not that big of a dog. Ele não é tão grande assim. He's actually a lot smaller. Ele é bem menor que isso aqui. But he would sit up in the chair Mas o meu cachorro sentava na cadeira and he would listen to me. e ele ficava me ouvindo pregar. And I would preach to him. E aí eu pregava para ele. And I would do this E eu fazia isso day after day. dia após dia. I'm preaching to my Eu dog. ficava pregando para o meu In my cachorro office. no meu There's a escritório, chair naquela cadeira with the dog. com o cachorro. And I did this day after E day, eu fiz isso dia após dia, month after month. mês após mês. My wife A minha esposa would walk by passava pela porta do escritório às vezes. and she'd be like, honey, what are you E me doing? I'm perguntava, over here. amor, o que é que você está fazendo? And I said, honey, I'm preparing to go to E Brazil. eu falava para ela, eu estou me preparando para ir ao Brasil. And she'd shake her head Então ela balançava a cabeça em negação, and roll her eyes ela rolava os olhos and walk away. e passava, saía. She thought I was losing it. Ela achou que eu estava People thought I ficando was louco. crazy. As pessoas achavam que eu estava louco. But God told me, Mas Deus me disse so I kept doing it. para continuar fazendo isso. And I did this for years. E eu fiz isso por anos. I'm preaching to my dog. Pregando ali para uma cadeira, For para o meu years. cachorro, por anos. And then all of a sudden, Então, de repente, a door opened up. uma porta se abriu. Door I couldn't make happen. Uma porta que eu jamais poderia fazer And I acontecer. ended up going to Brazil E aí eu vim para o Brasil a primeira vez with Randy Clark com o pastor Randy and was on Clark. his prayer team. Eu fui parte da equipe de oração dele. And so I took that step, Então, eu dei esse passo. and now I'm doing what I'm doing now because of that. E hoje eu pude estar aqui por aquilo que eu fiz. You see, I had to be obedient. Mas veja, eu tive que ser See, if you obediente. want to carry Se revival, você deseja carregar o avivamento. I know we don't like this word, Eu sei que talvez a gente não gosta muito dessa parte. but it's called obedience. Mas existe a obediência a Deus. We got to do what God says. Precisamos fazer o que Deus nos diz. You see, last year, Veja, no when passado, things really opened up, quando as portas começaram a se abrir mais, God said, you're going to go to Brazil 6 times. Deus me disse que eu viria ao Brasil ano passado 6 vezes. I said, 6 Eu times? disse 6 vezes? That's like every 2 months. É basicamente a cada 2 meses, uma ainda. Let me tell you the problem that E happened. deixa eu contar para vocês um problema. So my wife told me when she knew I was going to be going to Brazil, Em janeiro, quando eu conversei com a minha esposa sobre vir ao Brasil no passado, she said you can go to Brazil 1 time a year. ela me disse que eu poderia vir ao Brasil uma vez ao ano. Once. And you don't know my wife. E vocês não conhecem a minha She esposa. says once. Quando She ela means diz uma once. vez, é She was uma pretty vez. fired up. Ela fica muito So I'm like, okay, brava. E aí eu disse, tudo bem. God, you say 6. Deus, você me disse 6. My wife says 1. A minha esposa disse uma. That leaves 5 Tem times 5 idas ao Brasil em aberto aí, unaccounted for. que não estão nessa equação. I'm like, God, we got a problem. Falei, Deus, nós temos um problema aqui So agora. it's in January last year. Então isso foi em janeiro do ano passado. I'm having a beautiful day with my wife. E aí então eu estava tendo de repente um dia muito Southern bom com a minha California. esposa. Nós estávamos no sul da The sun Califórnia. shining. O sol estava brilhando lá fora. Beautiful day. Era um dia muito lindo. I'm like, honey, I love E eu you. falava, amor, eu te amo. You're amazing. Você é maravilhosa. We are having the best day possible. Foi o melhor dia possível que eu podia ter com ela. And God says, E aí de repente Deus me disse, today you're going to tell your wife you're going to Brazil 6 times. hoje você irá falar para sua esposa que você vai ao Brasil 6 vezes. I'm like, what? E aí eu falei para Deus, o quê? God, today Hoje? we're having such a good day. Eu tô tendo um dia tão bom com ela aqui. God says, no, today. Mas Deus me disse hoje. I'm like, oh boy. E aí eu falei, meu Deus. Okay, I got a plan.
Ok, eu tenho um plano. So I'm like, honey, E eu disse, amor, we're going to go out to your favorite restaurant tonight. nós vamos no seu restaurante favorito essa And, noite. and I went and got E flowers. aí eu comprei flores. And then I got her chocolate, Eu comprei até um chocolate pra the ela. really good chocolate. Um chocolate muito bom lá. And then I even started cleaning. Na verdade, eu até limpei a casa aquele Not dia. that I don't ever clean, Não é que eu nunca but I started ajude, like cleaning the kitchen. mas aquele dia eu limpei a cozinha, eu fiz I don't know tudo. what it is with my wife. Eu não sei o que a minha I'm esposa gonna tem. I'm gonna tell a story about my wife. Por contando essa história But aqui my com a minha wife esposa, loves it when I scrub the floors. mas a minha esposa ama quando eu limpo o It's the chão. craziest thing. É loucura. I'm like, can I mop? She's like, Eu no. pergunto pra ela, posso passar I o want you to aspirador get aqui? down Ela fala, não, with a não. bucket Eu quero que você pegue um and balde, scrub every ajoelhe, inch of the floor. e que você fique aqui esfregando o chão. I'm like, okay. Eu falo, tudo So bem. I start scrubbing E aí the eu floor. começo ali a How esfregar many o women chão. love it when men clean? Your Quantas mulheres husbands? aqui amam quando seu marido It's the ajuda na limpeza craziest de thing. casa? Women love it when men loucura. clean. A esposa adora quando o homem ajuda a limpar. Here I took her to dinner. I bought her chocolate and Mas então, aquele flowers. dia, eu levei ela pra jantar, But she comprei got most chocolate, excited about comprei me cleaning. flores. Mas a coisa que ela ficou mais animada foi sobre limpar a So casa. all that happens. We Mas have dinner. Tudo bem, tudo isso aconteceu, I nós say, tivemos honey, um would you jantar. like some chocolate? E aí eu perguntei, amor, você quer um pouco de chocolate? Pick this piece. I think it's your favorite. Pega esse pedaço aqui, é o seu favorito. How's the chocolate? Como é que o chocolate She's tá? like, Como é que tá oh, o honey, gosto it's dele? amazing. E ela me dizia, amor, tá And I say, maravilhoso. honey, I need to talk to you about Brazil. E eu disse, amor, eu preciso te dizer algo sobre o Brasil. And she says, sure, honey, what is it? Ela me disse, claro que é. And so I'm like, I'm all sweating, Então, aquele all momento, red. eu estava suando. Stomach has butterflies in vermelho, it. tinha borboletas no Because estômago. we've had such a great day. Porque a gente tinha tido um dia And I tão know how my bom. wife gets. E eu sei como a minha esposa é. So I say, yeah, E aí eu disse, honey, amor, God wants me to go to Brazil quer que eu six times. Deus quer que eu vá para o Brasil 6 vezes. And she's like, what, honey? E ela me disse, o que, amor? She's like, what did you O say? que você acabou de falar? I'm like, I got to repeat it E aí eu again. pensei, eu ainda vou ter que repetir. So I'm like, honey, E aí eu olhei para ela e disse, and I'm getting amor, ready for it. eu estava me preparando para a resposta dela. I said, honey, Eu disse, amor, God wants me to go to Brazil 6 times. Deus quer que eu vá para o Brasil 6 vezes. My wife looks right at me, Então a minha esposa me olha no fundo do like olho, you're looking at me, como vocês estão me olhando agora. and she says, E honey, me diz assim, amor, how can I interfere with what God wants to do in your como eu life? posso interferir com o que Deus tem para fazer na sua vida? I was like, who is this woman? Eu perguntei assim, quem que é essa mulher aqui? Where is my wife Cadê a minha at? esposa? There's a strange woman Tem that uma I'm mulher talking sentada to. aqui estranha que eu estou conversando. I've seen a lot of miracles. Eu vi muitos milagres. What happened with my Mas wife? o que aconteceu com a minha esposa aquele dia One of the biggest miracles foi there o maior are. milagre que eu já vi na minha vida. So those of you that have been praying for your spouse, Então vocês aqui que têm orado pelo seu cônjuge, don't quit. não desistam. Don't look at them right now, by the Não way, olhe either. para ele agora Don't e let him know cutuque you've been ele. praying for Não him. deixe ele saber que você está orando por ele. But it's like, as I did that, that's allowed me to do what I do now. Mas isso permitiu com que eu But viesse see, ao Brasil e I'm fizesse telling you tudo this because isso. you have to take a step of action. E eu estou dizendo isso para vocês porque há um passo de ação que é I necessário. took a step of action. Eu tomei esse passo. So now you're probably thinking about, well, what about the book, Stephen? E talvez você pense, tá bom, Steven, mas e os livros? So I can speak English, Porque vocês podem ver que eu posso falar but I was inglês, terrible in grammar. mas eu sou terrível com a So I'm like, gramática. God, I think you have the wrong person. E aí, quando esse rapaz me disse que eu escreveria livros, eu disse, você tá falando Me com a pessoa writing errada. books. Eu escrever livros? And so God says, I want you to start writing a book. Mas Deus me disse, eu quero que você comece a escrever um livro. The time He has me start writing a book, E o momento em que Deus me pede para começar a escrever o livro, I lost my job. era o momento em que eu havia This perdido was- meu emprego. I was having difficulties with my wife. Eu estava tendo problemas com a minha esposa. My car broke O down, meu carro tinha quebrado. and I was sick. E eu estava doente. That's what was going on in my Era o life. que estava acontecendo na minha vida. And God said, I want you to start writing a book. E aí Deus me disse, eu quero que você comece a I'm like, escrever God, um are you livro. kidding me? Eu falei, Deus, você está brincando Can't I write a comigo? book being on the beach somewhere, Eu até escrevo o livro, mas por que você não me drinking leva like para praia coconut water, my para favorite? escrever enquanto eu tomo uma água de coco? And He said, no, I want you to start writing a book. E ele disse, não, você vai And I começar said, okay, agora. God, Eu disse, tudo what bem. is it going to be called? E como vai ser esse livro, então? And He said, E ele me disse, it's going to be called Living in the Overflow. vai ser chamado Vivendo no Transbordar. And I said, God, living in the overflow? E eu pensei, Deus, vivendo no There's a lot of transbordar? things going on in my life. Olha tudo isso que está acontecendo na minha vida. He said, but if you have me, Mas Deus me disse, se você tem a minha presença, you're in the overflow. você está no transbordar. And I said, okay. E aí eu disse, tá bom, Deus. So I started writing Então comecei a and escrever, writing escrever, and writing, and guess what? escrever.
E adivinhe, I wrote a book eu escrevi um from a livro guy that doesn't know how to write. de um cara que não sabe como escrever. And so then I got done with one book. E aí, depois de terminar o primeiro, God said to keep writing, Deus disse, continue escrevendo. writing more. Escreva mais. I wrote a second book. Escrevi um segundo livro. This is from a guy who's not a writer. E isso vem de um cara que não é How um many of you escritor. know, though, a book is a way to leave a legacy? E eu não sei se vocês sabem, mas os livros são Especially a ótimas lot of maneiras de you deixar um legado. In here Muitos de vocês that have a aqui lot of wisdom têm muita and sabedoria, a lot to give away. muito para entregar e compartilhar. A book is one of the best ways to O do that. livro é uma das melhores maneiras para fazer See, isso. people have received this book all over the world Eu conheço pessoas que receberam o meu livro por that I todo would have mundo. never talked to. Pessoas que eu nunca conseguiria falar See, com we got to elas. keep giving away everything that we have. Porque nós precisamos entregar tudo aquilo Well, que I kept writing the recebemos. second book. I finished. Então, depois de terminar o segundo, God eu had me continuo write a bigger escrevendo. book. E aí Deus fez eu escrever um livro ainda maior. Here's the third book. E aqui está o terceiro livro. I tell you this E eu digo isso a vocês. because God's promise for you Porque as promessas de Deus para vocês has two answers. têm duas respostas. Yes Sim and amen. e amém. All you have to do is take a step. Tudo que você precisa fazer é dar o passo. And sometimes a step feels like so much. E algumas vezes parece muita coisa. Sorry, I esse got passo. one more story. Desculpa, eu prometo There's que so eu vou much I'm terminar. trying Tem to mais get uma in. última história aqui. So I'm out at a shopping center, Uma vez eu estava em um shopping center and there's a woman in the shopping center, e eu vi uma mulher no shopping and God says, I want you to go up to her and give her a e word. Deus me disse, eu quero que você vá até ela e entregue uma palavra. And I say, okay, Eu disse, tudo certo? but God's not giving me anything. Mas Deus não me falou o que eu deveria So entregar God para ela. says to me again, Então eu fiquei parado e novamente Deus me I want disse, you to go up to this woman, eu quero que você vá até essa mulher, and I got something I want to tell her. porque tem algo que ela precisa receber. Eu I'm quero like, falar. God, I got nothing. Eu disse, mas Deus, I'm eu não going to recebi look nada. crazy. Eu vou parecer um louco falando com ela. So once again, God speaks to me, Então novamente Deus me disse. and I say, okay. E eu disse, tudo bem, Deus. So I'm about this far away from her. Era uma distância como essa que estamos This aqui seemed agora, like mais ou like menos. 10 miles I had to walk. Mas was parecia like- 10 quilômetros no dia. So I walk up to her. Então eu andei em direção a ela. She's looking right at me, Ela olhou para mim and I said, "Hey, this is going to sound kind of strange, e eu disse para ela, olha, eu sei que talvez pareça um pouco estranho, but God has something He wants to tell you." mas eu creio que Deus tem algo que Ele deseja te entregar. She looks straight at me, Então ela olha no mais profundo dos meus and she olhos says, e diz, "Okay, tudo bem, what is it? o que é? I still don't have anything." Eu ainda não havia recebido She's nada até aquele looking momento. right at me, E ela estava ali me encarando. and then all of a sudden, God E então, de repente, Deus gives me a word, me dá uma palavra. and the word is pineapple. E a palavra é abacaxi. Yeah. Sim, Out of all the words, de todas as palavras do mundo, God gives me one word, Deus me dá apenas uma palavra. and it's pineapple. E é abacaxi. So I say to her, Então eu digo a ela, I say, pineapple. olhei para ela e disse, abacaxi. She starts weeping, Essa mulher começou a chorar, tears pouring down her face. lágrimas correndo sobre o seu rosto. She says to me, E ela diz para mim assim, God has been showing me Deus tem me mostrado ultimamente I'm like His que pineapple. eu sou como um abacaxi. I'm like His pineapple. Porque eu sou como um She's like, abacaxi. He's been peeling me the hard outer Ele está surface descascando a casca dura que eu criei no meu so that coração. people can experience the sweet tenderness of my heart. Para que as pessoas possam sentir a fragrância, o suco doce que vem de dentro de mim. And I was like, wow, E aí eu olhei e disse, uau. is what I said. Foi o que eu Are you disse. getting this tonight? Vocês I had to conseguem walk entender up isso? to her. Eu tive que ir até ela. I was Eu scared. estava com medo. I didn't want to be embarrassed. Eu estava com medo de ser envergonhado. It was uncomfortable. Foi extremamente But I desconfortável. knew it's what I was called to do. Mas eu sabia que era o que Deus estava me And when I chamando. did that E quando eu fiz isso, and trusted God, quando eu confiei em Deus, since that day, a partir daquele dia, everything has flowed more and more from that tudo place. começou a fluir mais e mais naquele lugar. Now God gives me like a paragraph to tell E someone, agora Deus me diz parágrafos inteiros para dizer às not one pessoas. word. Não é simplesmente uma palavra mais. I want you to get. Eu quero que vocês I know entendam. I've told you to get a lot Eu tonight. sei que I'm vocês, giving you a eu lot, pedi para vocês entenderem muita coisa essa but I noite. believe you can digest it. Mas eu creio que vocês podem digerir tudo. Por We isso have estou to take falando. that step. Nós temos que dar esse passo. So, but I want to. Did we put up there too? Maybe. Então, eu acho que People always say, "How can I get your book?" a gente tem aqui um slide dos livros. Aqui. This one's in Portuguese, by the way, too. O primeiro livro já está em And português. I haven't gotten the other two. A gente está traduzindo os dois agora, But it'll- próximos. It'll maybe come up there. Oh,
That's the dog again. There's Jake, by Opa, the o way. cachorro ali. Look at that's a better picture of him. Aquela foto acho que tá um pouquinho melhor. He's not that big. Ele não é tão He's grande. smaller. And so here's how you can Mas aqui está um QR Code sobre como você consegue the book acessar if o you'd livro like it. I believe it'll bless you. do Jake. Where's Jake? There's Jake. Oh, There he Jake is right aqui. there. That's exactly the look he gave me. É exatamente assim que ele olhava He para was mim there. enquanto He's eu gone pregava. again. Makes me smile. Eu olho para ele e dá vontade de sorrir. And so, but I also want to stay connected to E eu you. também gostaria de permanecer Some of you may conectado just com be here for vocês, the night. porque talvez alguns aqui só I estejam believe nessa you received noite. something tonight. E eu creio que todos aqui receberam algo, I certo? believe you were blessed Eu tonight. acredito que todos aqui foram abençoados. And so I want to stay connected to Eu you. gostaria de permanecer conectado com vocês. And the way I do that, E o jeito que eu let's try faço this isso again, is Instagram. é que nós temos um Instagram aqui, um slide. I também. had somebody reach out to me on Instagram. Eu tive algumas pessoas, uma pessoa que me procurou no Instagram uns dias atrás. And I read the story and I was like, wow. E quando eu li essa história, eu falei, uau. But they said to me Essa pessoa me disse that they were getting ready to commit suicide. que ela e o seu cônjuge estavam preparados husband para and cometer um wife. suicídio. So I Marido have e the mulher. message on Instagram. Eu recebi essa And they were mensagem ready to deles. slice their wrists. Eles estavam preparados para cortar os seus And punhos. something told them not to. Mas algo tocou no coração deles To para que go eles to não church. fizessem isso. E para que eles fossem na igreja. Well, you know who was at the church? E sabe quem estava pregando aquele dia? Me. Eu. God had me there. Deus me enviou para aquele lugar. And aquele what dia. happened is they got set free that E o que night. aconteceu é que naquele dia eles foram livres. And God spoke to them Deus falou com eles. and encouraged them Encorajou eles. and let them know E fez com que eles that He had a soubessem purpose for their life. que Deus tem um propósito See, para I would eles. have never known that E eu nunca saberia dessa história if they wouldn't have reached out to se me. eles não tivessem me contado. So there it o is, testemunho. Instagram. So reach Então out to aqui me. está o Instagram. I'd love to Me connect, pray for procure, eu you. adoraria me conectar com vocês. And you're probably thinking, well, that's probably your assistant. E talvez se você pensa que é a minha assistente que responde aqui, I'm the assistant. eu sou assistente. So that's me. Sou eu. So I'd love to connect with you. Eu adoraria me conectar com vocês. All right. So I've done a Tudo bem? lot of talking. Então, bom, eu acho que eu já falei You muito can aqui tell agora. I emptied out my cup a lot, Vocês podem ver, eu esvaziei o meu copo aqui, just like you did. assim como vocês também fizeram. But now it's time Mas agora eu to tenho go into some prayer. de orarmos mais um pouco. Prayer and impartation, De orar e transferir which I uma believe unção, is so powerful. que eu acredito que é muito poderoso. See, I received something from Randy Clark. Um dia eu recebi algo de um pastor chamado Randy He Clark. released something to me. Ele me entregou algo de Deus. Just like Paul said, Assim como Paulo disse, he released to Timothy que entregou através da And he imposição de told mãos a Timothy Timóteo, e disse a Timóteo to go fan the flame. que carrega aquilo que ele havia sido entregue, Fan the flame. para carregar I essa believe chama. God's calling us E eu acredito que Deus está nos chamando to go fan the flame. para alimentar a chama. We're called to go fan the Nós flame. somos chamados para carregar e alimentar essa chama. And so what I want to do, Então o que eu quero fazer just want to ask you, é pedir a vocês. and if I can call maybe the leaders, the pastors, the prayer team, E se eu puder chamar aqui na if you can frente just come to the front of os the altar here pastores ou a equipe de oração, de intercessão, and kind of líderes face aqui na out to frente. people like the way I'm Gostaria de standing contar right com a now. ajuda de vocês aqui também agora. Se vocês puderem vir à frente já. You can go ahead and just come to the front. Vocês Pastors, pastores, leaders, líderes, prayer team, a tal equipe de intercessão aqui, se a igreja tiver. prayer warriors, whoever loves to pray. Aqueles que estão aqui. And I numa want you just to posição de liderança turn que and amam face orar. out to people right now. Eu queria que vocês permanecessem de And costas go ahead para and o come altar, across the whole stage. olhando para frente para a igreja. Eu quero que vocês estejam aqui espalhados na frente I do want you to altar. stretch out. Eu quero que vocês se espalhem aqui na frente do altar. See, we're a team tonight. Porque nós vamos trabalhar como uma equipe hoje. There's a lot of you. Porque existem So we existe need muita more cura of que pode us. acontecer. Existem muitas pessoas aqui, nós precisamos de mais gente aqui. So the team here tonight Então a equipe aqui hoje, wants to pray over you. nós estamos aqui para orar Maybe por you você. need a prophetic word. Porque talvez você precise de uma Maybe you palavra need prayer for your profética. marriage. Talvez de uma oração pelo Maybe seu you need some casamento. physical healing. Talvez de curas físicas. I don't know what it is, Eu não sei o que é que você precisa. but we want to pray for you tonight. Mas todos nós aqui adoraríamos orar por você. Maybe it's an impartation. Talvez você deseje uma transferência de unção. I know your leaders here E eu sei que os seus líderes aqui have so much. têm muito para lhes entregar. And we can scoot down a little bit here. There's some room. E We'll just vocês kind of podem spread vir um out pouquinho mais pro just so lado aqui, people se can quiser, kind of por favor. come, kind of come Podem up in the espalhar um pouquinho process. mais para que haja espaço aqui But enquanto for you, I oramos. want you to close your eyes for a moment. E para vocês que estão na nave da igreja, eu And quero I que know we're fechem os getting a olhos little por um bit momento. late here. Eu sei que nós estamos um pouco And tarde so if aqui. you have to leave, Então, se você precisa ir embora ou deixar por alguma situação, we bless you nós abençoamos você and tell you to have an amazing night. e dizemos que você tem uma noite And we were maravilhosa. so honored Eu estou muito that you honrado came tonight. que você veio aqui essa noite. But if you don't have to leave, Mas se você não precisa sair, não I tem would tanta encourage pressa, you eu gostaria de not encorajá-los to miss this. a não perder isso.
Why do I say that? E por que eu digo isso? Because I've seen so many people Porque eu pude ver receive muitas exactly what pessoas they were looking for. recebendo exatamente o que elas procuravam aqui. It didn't happen in the first 10 minutes. Talvez não aconteceu nos 10 primeiros minutos, It didn't happen in the first hour. não aconteceu na primeira hora. I think it's going on almost 2 hours now. Eu acho que já tem quase 2 horas aqui que eu tô pregando, né? But that's when it happened. Mas geralmente é nesse momento que começa a And do you want to acontecer. leave here transformed? E se você deseja realmente sair transformado, Then you got to be willing to get uncomfortable. você precisa estar disposto a se colocar We numa got to get posição uncomfortable. We want desconfortável. everything right away, Talvez as like- coisas não venham like de fast primeira, food. como um fast food God rápido. doesn't do things fast a lot of times. Muitas vezes Deus não vai fazer tudo de uma maneira muito rápida. It's a slow process. É um processo. So if I can get maybe a little keyboard music, Então, se a gente puder ter uma música de fundo ou alguém tocando we can have a little music teclado aqui playing. pra gente. Who's ever in charge of that? Worship. No, just maybe some background music. Yeah, perfect. And so go ahead and close your eyes. Então, vocês que estão na nave da igreja, fechem And seus what is olhos. it that you need tonight? O que é que você precisa entregar hoje? Do you need prayer for your marriage? Você precisa de oração pelo Maybe seu for your casamento, children? pelos seus filhos. Maybe it's a health issue. Talvez seja um problema com a sua saúde. I don't know what it is, Eu não sei o que é que você precisa. but what is it that you need? O que é que você precisa? What is it that you need? O que é que você precisa? Because sometimes it takes getting out of your chair. Porque algumas vezes, para você receber isso, vai Maybe fazer com that's que a step você you need to take tonight. tenha que dar um passo de ação como sair da sua cadeira. You need to just leave your chair Você precisa sair da sua cadeira and trust God. e confiar no que Deus tem para Maybe you entregar. need some emotional healing. Talvez você precise de cura Maybe emocional. something got released, but you want more of it gone. Talvez você precisa liberar ainda algo. I don't know what it is. Eu não sei o que é, God does. mas Deus sabe. And He's maybe having you get a little uncomfortable tonight. E talvez você tenha que se colocar nessa posição de tomar uma atitude meio See, but I desconfortável. want you to see in faith, Mas eu quero que vocês vejam pela fé. what is it that you need tonight? O que é que você precisa essa noite? Hebrews 11:6 says, Hebreus 11:6 diz: it's impossible to please God without é faith. impossível agradarmos a Deus se não tivermos fé. Impossible. É impossível. What is it that you need to see? E o que é que você precisa ver pela fé? What is it you're believing for in faith? O que é que você precisa crer através da fé? Whatever that is. O que quer que seja. And then some of you, E talvez alguns de vocês, you just want more of God. vocês só querem mais de Deus. That's your desire. Esse é o seu desejo. And you want to just leave on fire Você quer viver pegando fogo por Ele. and just have people watch you burn. E ver as pessoas queimando. E That's ver been você the cry of queimando your o fogo heart. de Jesus. Esse tem sido o seu clamor. It doesn't matter what it is. Não importa o que é que você tem pedido. He wants to answer what you want Eu tonight, creio que what your Deus prayer is. deseja te responder nessa noite. And so as He's revealing that to you right now, Então eu oro para que Ele revele a você o que é que Deus deseja te entregar, ou o que é que você just tem ask Holy pedir a Ele. Spirit, Peça ao Espírito Santo. Holy Spirit, what is it? Espírito Santo, o que é que What is você it quer that me entregar? blocks me? O que é que está me bloqueando? What is something I can't see? O que é que eu não posso ver? Just reveal that to me now. Revele para mim agora. Reveal it to me now. Revele para mim, Pai. Nothing you got to try to figure out. Não há nada que você precisa Nothing tentar you have to try to descobrir make como happen. funciona ou fazer acontecer. And we seal all this E nós selamos isso in the name of Jesus. no nome de Jesus. Amen. Amém. So go ahead, I invite you Então agora eu quero convidá-los to come to the a altar. virem para a frente do altar. Come to the altar. Venham aqui para essas pessoas para Maybe receber the oração. hardest place just to get out of your seat. Porque talvez o momento mais difícil do seu dia vai ser sair do seu lugar. I know all about taking a difficult step. Eu sei muito sobre tomar passos difíceis. Amen. Amém.